Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 20, O Enigma da Coroa. Capítulo 41, Dois Preparativos. Como alguém que treinou nas leis da luz, a velocidade de Clementine foi bastante rápida, mesmo entre esses paragons. Uau! O espaço tremeu quando um raio de luz avançou. Como esperado, os 8 vieram me bloquear. Clementine ampliou seu sentido divino e descobriu que Linley e o resto dos 8 haviam se movido para bloquear o caminho à sua frente. A menos que ele, Clementine, não optasse por voltar pela matriz de teletransporte, não havia como evitar o bloqueio dos 8. A razão pela qual ele considerou o número apenas 8 foi porque Clementine nem mesmo levou Bebe em consideração. Que pena, que pena. Eles estão simplesmente perdendo tempo fazendo isso. Clementine esboçou um sorriso, uma pitada de diversão encantada em seus lábios. Ao mesmo tempo, ele estendeu seu sentido divino para a mente de um de seus subordinados Deus superior. Dei de lei, apresse-se e informe ao chefe soberano da luz que eu já adquiri o diamante Caltrop vermelho. Sim, milord. O grupo de deuses superiores que Clementine liderou incluía aqueles com clones divinos que ainda residiam no plano da luz divina, bem ao lado do próprio chefe soberano da luz, e estavam constantemente relatando sobre os eventos que ocorriam no plano Okerlund. Ao mesmo tempo, diga ao chefe soberano que estou sendo bloqueado por 8 paragons e que a situação é um pouco complicada. Se eu tiver sorte o suficiente para avançar com sucesso, poderei retornar através da matriz de teletransporte. No entanto, se eu não conseguir escapar dos 8, mesmo Clementine não estava confiante de que ele seria capaz de escapar com sucesso de 8 especialistas não mais fracos do que ele que o estavam bloqueando. Se eu não conseguir escapar, escolherei levar o diamante estrepo vermelho comigo ao entrar no espaço caótico. Informe o chefe soberano e peça-lhe que entre no espaço caótico logo no início e corra para o plano Okerlund. Se eu entrar no espaço caótico, precisarei do chefe soberano para me salvar. Clementine enviou mentalmente. Sim, milord. Vou relatar isso imediatamente ao chefe soberano da luz. O agente de inteligência disse apressadamente. Clementine estava preparada para ambas as possibilidades. Pode-se dizer que este foi um plano perfeito. Se ele pudesse avançar, ele o faria. Se não pudesse, ele entraria no espaço caótico. O chefe soberano salvaria. O que ele tinha a temer? Ao entrar no espaço caótico, até mesmo os Igod Paragons se encontrariam virtualmente incapazes de controlar seus próprios movimentos. Em vez disso, seriam varridos pelas intermináveis marés do caos espacial. Mas é claro, tudo isso se baseava no fato de que Paragons eram invencíveis entre os Igols. Se alguém conseguisse matá-lo facilmente, ele nem teria chance de fugir. Na verdade, embora a estratégia de Clementine fosse bastante simples, ainda poderia ser considerada perfeita. Afinal de contas, ao longo de incontáveis anos, era de fato verdade que os Paragons eram invencíveis entre os deuses superiores. Muito provavelmente até todos os soberanos acreditaram nisso. Milord, o chefe soberano está muito feliz. Ele o elogiou muito, Milord, e já entrou em uma fenda espacial e está atualmente em um espaço caótico, apressando-se em direção ao plano Okerlund. No entanto, da localização no espaço caótico do plano da luz divina até a localização do plano Okerlund está muito longe. Mesmo na velocidade do chefe soberano, é necessário algum tempo. Excelente. Clementine agora se sentia mais segura. Tudo foi preparado. Agora, vou acompanhar vocês 8 brincando por um tempo. Vamos ver se você consegue me impedir? Os lábios de Clementine se curvaram para cima. Ele não acreditava que alguém seria capaz de tirar dele o diamante Caltrop vermelho. O grupo de 8 pessoas de Linley estava voando em alta velocidade. Estrondo. As ondas do mar avançaram. O grupo de Linley estava atualmente voando acima dos mares. Clementine estava se movendo direto para o continente Fogdiep. Naturalmente, ele teria que passar pelo oceano. Os outros Paragons, mesmo que quisessem dar tudo de si, teriam que deter Clementine acima do mar. Com base nas informações que tenho, Clementine tem um artefato soberano defensivo. Uma voz fria e feroz entrou na mente de Linley. Assim, se quisermos agir contra ele, é melhor usarmos ataques de alma. Só que os Paragons têm almas muito poderosas. A única maneira de matá-lo é se todos nós 8 o atacarmos com ataques de alma. A oradora era a única mulher do grupo, uma Paragon of Lightning. Mate ele? Isso será muito difícil. A voz de Donington entrou na mente de todos. A meu ver, quando chegar a hora, os mais rápidos entre nós, sendo Balmer, Bayer, Linley, Nanessa, Sha, irão atrasá-lo. Não deixe ele escapar. Contanto que ele não consiga escapar, assim que enfrentar nossos ataques em grupo, teremos uma chance de matá-lo. Na história registrada, houve casos de Paragons sendo mortos por soberanos. No entanto, nunca houve um caso em que um grupo de Paragons matou um único Paragon. Não que fosse impossível, em vez disso as chances de um grande grupo de Paragons chegar ao mesmo local e unir forças eram simplesmente muito baixas. Nosso objetivo não é matá-lo. Aquela voz fria soou. Só para forçar Clementine a entregar o diamante Caltrop vermelho. Depois que for entregue, quem o aceitará?
A voz de Bayer soou. A discussão através do sentido divino deste grupo de paragons instantaneamente parou. Certo. Se Clementine entregasse o diamante Caltrop vermelho, para quem ele iria? É muito cedo para discutir isso. Lily enviou para os outros 7 paragons. Vocês todos acham que será fácil para nós adquirir o diamante Caltrop vermelho de Clementine? HMPH. Vamos pensar em como podemos forçá-lo a entregá-lo. Quanto a quem vai adquirir, a meu ver ninguém vai querer abrir mão, né? Quando chegar a hora, será baseado em quem tem a capacidade de aceitá-lo. Certo. Será baseado em quem tem a capacidade de aceitá-lo. Nenhum dos paragons estava disposto a se submeter um ao outro. Somente confiando na habilidade alguém poderia adquirir o diamante Caltrop vermelho e depois fugir dos outros. Só então os outros paragons seriam convencidos. Chefe, você se sente confiante agora? Bebe enviou com preocupação. Agora mesmo, eles estavam dizendo que Clementine tem um artefato soberano defensivo. 90% confiante. O olhar de Lily era afiado enquanto ele olhava para longe. Ele está prestes a chegar. Tanto o lado de Lily quanto Clementine estavam viajando em alta velocidade. Diante do bloqueio desses 8 grandes especialistas, mesmo que Clementine quisesse evitá-los, não havia como fazê-lo. Clementine chegou. A voz fria e afiada disse: Vamos fazer como Donington sugeriu anteriormente. Eu, Balmer, Bayer e Lily seremos responsáveis por enredá-lo e impedi-lo de escapar. E então, todos usarão conjuntamente ataques de alma contra ele. HMPH, ele está sozinho. Para ele suportar os ataques de alma de 8 paragons, provavelmente nem ele será capaz de suportar isso. Beb, apenas observe aqui por enquanto. Lily enviou mentalmente. Certo. Beb entendeu que para uma batalha desse nível, se ele se envolvesse, seria apenas um peso morto. Sem hesitar, o grupo de 8 pessoas de Lily disparou como 8 raios, formando uma rede enquanto disparavam em direção àquele distante raio de luz. Clementine, o olhar de Lily estava firmemente focado naquele distante raio de luz. De repente aquele raio de luz distorceu, querendo passar pelo grupo de Lily. Nos seus sonhos, Lily, Paragon of Firebalmer, Paragon of Windbayer e Paragon of Lightning Nanessa aceleraram de repente. Os 4 não eram mais lentos que Clementine e ao fazerem uma pinça em direção a ele, conseguiram facilmente fazer com que não houvesse nenhum lugar que Clementine pudesse correr para evitá-los. Clementine, você não conseguirá escapar. A voz de Balmer ecoou na mente de Clementine. Haha, você quer me impedir? Continue sonhando. Clementine sabia que não havia como evitá-los, mas de repente avançou em alta velocidade em direção a Bayer. Bayer, como modelo do vento, era mais poderoso em ataques materiais, embora carecesse um pouco de ataques de alma. Quanto a Clementine, ele tinha um artefato protetor do soberano e por isso não temia Bayer. Ele quer fugir do meu lado? O rosto de Bayer ficou frio. Uau! De repente, um vento forte uivou e a Bayer instantaneamente se transformou em um denso aglomerado de milhares de Bayers. Esta foi a técnica Doppelganger, das leis do vento. O estranho é que muitos sósias geraram tornados estranhos, com o denso aglomerado de tornados na verdade não causando nenhuma vibração espacial. Lily, vendo isso, ficou secretamente surpreso. Milhares de sósias unindo forças para executar a técnica vento dimensional, isso é verdadeiramente inconcebível. Lily suspirou em elogio. Falando logicamente, apenas o verdadeiro corpo deveria ser capaz de usar mistérios profundos. Mas Bayer claramente desenvolveu uma técnica para fazer com que todos os seus sósias também tivessem acesso a essa técnica. Além disso, tinha um efeito especial semelhante a uma formação mágica, fazendo com que os efeitos desta técnica de vento dimensional fossem sobrepostos uns sobre os outros, bloqueando completamente o espaço circundante. Um terrível poder restritivo e de atração envolveu Clementine instantaneamente. A Bayer realmente tem uma técnica como essa? Clementine não pôde deixar de ficar frenética. Embora os mistérios profundos das leis fossem os mesmos, os ataques que poderiam ser desenvolvidos não eram necessariamente os mesmos. Depois de obter insights sobre os mistérios profundos, ainda era preciso desenvolver o melhor método para aplicá-los. A técnica de Bayer era uma forma bastante inteligente de aplicar os mistérios profundos. Bem neste momento, ataques de alma. A voz de Donington ecoou nas mentes de todos, incluindo Lily. Instantaneamente as 8 pessoas, incluindo Lily, lançaram ataques de alma sem hesitar. Não é bom. O rosto de Clementine mudou dramaticamente. Bang! O corpo de Clementine explodiu repentinamente com milhares de raios de luz dourada, formando um denso aglomerado de muitas clementinas. A técnica do tipo Doppelganger estava disponível para as leis do vento, as leis das trevas e as leis da luz também. Mas é claro que o princípio por trás de cada um era um pouco diferente. Por enquanto, o grupo de 8 pessoas de Linley não conseguiu determinar imediatamente qual deles era o verdadeiro corpo. Embora todos soubessem que o corpo original de Clementine não seria capaz de fugir muito e que estava a poucos metros do local original, nesses poucos metros havia 5 Clementines. A única mulher nesta batalha, o modelo do relâmpago Nanessa, estendeu as mãos. Instantaneamente dentro da área circundante de 10.000 metros, milhares de relâmpagos apareceram do nada. Os raios selvagens e selvagens caíram com abandono.
Instantaneamente, praticamente todos os doppelgangers que Clementine criou foram todos destruídos, deixando para trás apenas uma única Clementine. Fique com as mãos. Clementine gritou alto enquanto voava para trás, querendo se afastar do grupo de Linley. Ataque! Não houve hesitação alguma. Quando Donington deu a ordem, todos os 8 desencadearam seus ataques de alma. 8 raios de ataques de alma translúcidos dispararam pelos céus, atacando Clementine. Os ataques da alma sempre foram terrivelmente rápidos para começar. Afinal, os deuses superiores comuns seriam completamente incapazes de se esquivar, mas a velocidade dos Paragons era muito mais rápida que a velocidade dos deuses superiores. Mesmo diante desses ataques de alma iminentes, ele ainda foi capaz de se esquivar um pouco. O corpo de Clementine torceu de repente. Ele conseguiu evitar 6 ataques completos de alma, mas 2 deles ainda afundaram em seu corpo. A cor do rosto de Clementine mudou ligeiramente. Continuar. Donington não hesitou em nada. Fique com as mãos. Se você continuar atacando, destruirei este anel interespacial. A voz de Clementine ecoou instantaneamente nas mentes dos 8. Ao mesmo tempo, um anel interespacial apareceu nas mãos de Clementine. Os olhos do grupo de 8 pessoas de Linley se iluminaram e eles não puderam deixar de parar. Clementine, este diamante caltrop vermelho não é para você ter. Apenas entregue. O modelo do fogo Balmer riu. O modelo do relâmpago Nanessa olhou friamente para Clementine com seus olhos violetas. Entregue, Clementine. Linley olhou para ele. Clementine varreu os 8 com o olhar e depois riu. Eu realmente não esperava que os eventos de hoje ocorressem. Se eu soubesse, teria ido para o campo de batalha planar e ganhado um artefato soberano que protege a alma. Um Paragon sofre ataques conjuntos de um grupo de Paragons? Isso nunca tinha acontecido antes. Os Paragons nunca haviam previsto um dia como hoje e além de uma minoria de Paragons que adquiriram 3 artefatos soberanos. A grande maioria dos Paragons não tinha artefatos soberanos ou apenas um. Afinal, se eles tinham ou não artefatos soberanos, fazia muito pouca diferença para eles. Somente quando sofressem um ataque de um grupo de Paragons um artefato soberano provaria sua utilidade. Vocês 8 são realmente muito cruéis. É apenas um talismã do Overgod, certo? Por que lutar até a morte assim? Clementine esfregou o nariz e depois riu. A razão pela qual nós 9 viemos buscar este talismã do Deus Supremo é para dar uma cara ao nosso soberano e adquirir apenas um pouco do poder do soberano. Por que lutar até esse ponto? Na verdade, o talismã Overgod para Igod Paragons não tinha muita utilidade. Não valia a pena eles lutarem por suas vidas por causa disso. No entanto, não valer a pena lutar por suas vidas só seria verdade se suas próprias vidas estivessem em risco. Os Paragons não se importariam de tirar a vida de outra pessoa por isso. Já que você disse isso, você deveria entregar o diamante caltrop vermelho. Donington disse. Livro 20, O Enigma da Coroa. Capítulo 42, A Terrível Força de Linley. Linley olhou friamente para Clementine. Apesar de se deparar com um grupo de 8 especialistas que o atacavam, Clementine ainda era toda sorrisos. Se você quiser este diamante caltrop vermelho, podemos discutir isso. Clementine disse com uma risada. No entanto, devo dizer-lhe que já informei o chefe soberano da luz que o tenho. Se você fizer isso, estará ofendendo o chefe soberano. Considere isso com cuidado. Que piada! Donington riu friamente. Ofendir o chefe soberano da luz? Todos competiram de forma justa pelo diamante caltrop vermelho. Se apenas por lutar por isso o chefe soberano da luz ficará ofendido, então você tomá-lo para si estará ofendendo o chefe soberano da destruição, o chefe soberano da vida e os outros chefes soberanos. Qual desses Paragons não tinha um apoiador poderoso? Talvez apenas Linley estivesse aqui sozinho. Na verdade, como os outros Paragons viam, atrás de Linley estava o chefe soberano da destruição do reino infernal. Pare de perder tempo. Bayer riu friamente. O rosto de Clementine afundou. Ele varreu o 8 com o olhar e depois riu friamente. Mutar. Você quer este diamante caltrop vermelho, certo? No entanto, como vocês 8 vão dividir isso? Estou bastante interessado nisso. Não se preocupe com isso. O rosto de Donington afundou. Todos preparem-se para atacar. Linley disse. O rosto de Clementine ficou frio instantaneamente. De repente ele balançou a mão e jogou o anel interespacial, usando tanta força que se transformou em um borrão e voou para o horizonte. Ele realmente entregou? Linley ficou surpreso. Isso estava além de suas expectativas. Ou talvez, o anel interespacial que ele jogou fosse falso. Linley estava desconfiado, mas apesar disso, ele ainda iria dar uma olhada. O diamante caltrop vermelho. Os 8, incluindo Linley, todos atacaram juntos, mas o sentido divino de Linley foi ativado em todos os momentos. E então ele notou claramente que Clementine de repente avançou em alta velocidade em direção ao continente nevoeiro profundo. Uma voz profunda soou. Este anel interespacial não é necessariamente real pessoal. Não deixem Clementine escapar. Vamos detê-lo primeiro. Mas embora eles tenham dito isso, quem realmente iria impedi-lo? Se alguém fosse detê-lo, os outros definitivamente adquiririam um anel interespacial. Afinal, o grupo de 8 pessoas de Linley não era realmente um grupo coeso.
Todos queriam adquirir o diamante estrepo vermelho. Isso fez com que, embora todos soubessem que Clementine estava fugindo, ninguém foi impedi-lo. Todos foram tentar adquirir o anel interespacial que Clementine havia jogado fora. Os mais próximos e mais rápidos foram Linley e Bayer. Eles avançaram para frente e estavam prestes a adquirir o anel interespacial. Até agora, Linley ainda não havia revelado sua verdadeira força. Uau! Uma onda de energia terrivelmente poderosa varreu Linley, e a velocidade de Linley não pôde deixar de diminuir. Linley desejou, e com um golpe atrás de Linley, uma cauda dracônica metálica de 2 metros de comprimento emergiu de repente. Após a transformação, a cauda dracônica e as escamas de Linley eram agora de uma cor jade escura. Sob o controle de Linley, aquela cauda dracônica de repente se estendeu para quase 4 metros de comprimento e quando ela saiu, uau! O espaço foi cortado como pergaminho por uma faca, e uma fenda espacial muito nítida foi criada. Bang! Bayer não conseguiu se esquivar a tempo. Atingido pela cauda dracônica, ele foi derrubado voando. Não apenas ele, até mesmo o Paragon que os perseguia, Nanessa, também foi derrubado pela cauda dracônica de Linley. Linley estendeu a mão sobre o anel interespacial e, no mesmo instante, enviou uma gota de sangue para ele. O anel interespacial, o diamante Caltrop vermelho, Linley não pôde deixar de tremer de excitação. Todos, unam forças e ataquem Linley. Bayer enviou instantaneamente para os outros Paragons. O sentido divino de Linley varreu instantaneamente o anel interespacial. O interior estava completamente vazio. Esqueça o diamante Caltrop vermelho, não havia nenhuma pedra dentro. O coração de Linley afundou e uma onda de raiva começou a crescer em seu peito. Então essa Clementine realmente não estava disposta a entregar o diamante Caltrop vermelho. Os outros Paragons estavam se preparando para atacar Linley. Este anel é falso. Linley enviou furiosamente para os outros. Fomos enganados por Clementine. O que? Os rostos dos outros 7 Paragons mudaram dramaticamente. Todos pensaram nessa possibilidade, mas quando realmente aconteceu, todos ficaram furiosos. 8 Paragons foram enganados de uma só vez. Como eles poderiam não ficar enfurecidos? Todos pensaram nessa possibilidade e alguém até falou para instá-los a bloquear Clementine. Mas, todos queriam que outra pessoa fizesse o bloqueio, enquanto eles iriam aproveitar o anel interespacial. A desunião deles fez com que Clementine agora fosse capaz de se afastar deles. Capituro, o modelo da Terra, o grande sujeito de 4 metros de altura, gritou furiosamente. Os 8, incluindo Linley, atacaram diretamente Clementine. Haha, só agora você quis tentar me capturar? Haha, tarde demais. A voz de Clementina ecoou nas mentes de Donington, Balmer, Linley e do resto dos 8. É realmente como eu esperava. Este é o resultado da sua desunião. Acabei de pregar um truque simples e todos vocês foram enganados. Donington, Bayer e os outros tinham uma expressão feia no rosto. Na verdade, todos perceberam que o anel provavelmente era falso, mas nenhum deles resistiu a brigar por ele. Capturá-lo agora é difícil. Uma voz fria ecoou nas mentes de Linley e dos outros. O orador foi o Paragon of Lightning, Nanessa. Embora tenhamos passado apenas alguns momentos tentando adquirir aquele anel interespacial, Clementine já voa a mais de 100 mil quilômetros de distância. De nós 8, apenas 4 são tão rápidos quanto Clementine, ou no máximo um pouco mais rápidos. Mas a distância é muito grande. É impossível recuperar o atraso. Nanessa estava bastante desanimada. Os outros Paragons também se sentiram desamparados. Embora eles não quisessem aceitar, era verdade. Haha, pensei que teria que usar um segundo truque. Parece que isso é desnecessário. A todos, obrigado por mostrarem misericórdia e me permitirem adquirir o diamante Caltrop vermelho. Clementine enviou com zombaria intencional. Alguns Paragons começaram a desacelerar. Claramente, eles haviam desistido. Eu não estou perseguindo. Não serei capaz de pegá-lo. Donington também desistiu. Linley olhou para frente, seu olhar afiado. Já estava na hora. Linley de repente desejou isso, e o poder soberano do tipo vento que percorria seu corpo foi instantaneamente retraído para seu mar de consciência. E então, Linley ativou seu poder divino fundido. Os 4 tipos de poder divino se fundiram naquele poder divino negro, fazendo com que a energia de Linley aumentasse dramaticamente. Linley então acelerou um pouco. Bang! O próprio espaço tremeu quando a velocidade de Linley aumentou explosivamente. Sua velocidade aumentou cerca de 30%. Na verdade, confiando no poder divino fundido que era 10 vezes mais eficaz que o poder soberano, a velocidade de Linley poderia aumentar várias vezes. Mas Linley entendeu alguma coisa. Se eu aumentasse repentinamente minha velocidade várias vezes, Clementine provavelmente ficaria tão apavorado que não ousaria lutar. Ele iria direto para o espaço caótico. Isso seria terrível. Eu só aumentei minha velocidade em 30% ou mais. Na verdade, ele não ficaria assustado, e essa velocidade é suficiente para pegá-lo. A velocidade original de Linley já era bastante assustadora. Depois de um aumento de 30%, fazer uma diferença de 100 mil quilômetros depois de um aumento de 30% na velocidade era simplesmente fácil demais. Pegue-me em seus sonhos.
Clementine, fugindo para longe com uma sensação de presunção, de repente teve uma expressão diferente no rosto. Seu sentido divino percebeu que Linley havia subitamente se separado dos outros 7 Paragons e avançava em direção a ele em alta velocidade. Como isso pode ser? Como ele pode ser tão rápido? Será que ele estava escondendo seu poder? Os outros 7 Paragons também ficaram chocados. Como esse Linley pode ser tão rápido? Donington olhou estupefato. Essa velocidade é até 30% mais rápida que a minha. O modelo do relâmpago Nanessa também tinha um olhar atordoado. Ele simplesmente aumentou muito a velocidade. Ainda há uma distância de mais de 100 milhões de quilômetros daqui até a rede de teletransporte do continente Fogdiep. Eles estão a apenas 100 mil quilômetros de distância um do outro. Ele vai alcançá-lo em um instante. Bayer também franziu a testa. A velocidade de Linley o surpreendeu. Este grupo de Paragons não tinha ideia de que Linley só havia revelado uma sugestão de seu verdadeiro poder. Isso porque Linley não queria assustar Clementine e fazê-la fugir para um espaço caótico. Então, e se ele for um pouco mais rápido? Sozinho, ele não será capaz de me impedir. Clementine então se acalmou. Ele tinha um artefato soberano defensivo. Como ele viu, os ataques materiais de Linley não deveriam ser capazes de prejudicá-lo. Quanto aos ataques de alma, de modo geral, a menos que a diferença fosse grande, não seria capaz de matar um inimigo. Seus ataques de alma definitivamente não são tão fortes quanto os meus. Mesmo que fossem um pouco mais fortes, ele não seria capaz de me machucar. Ele é um pouco mais rápido. Faz sentido. Ele é membro do clã das 4 bestas divinas. Só faz sentido que ele seja um pouco especial. Clementine se sentiu muito confiante. Agora mesmo, ele sofreu 2 ataques de alma de Paragons, mas suportou. Por que ele temeria Linley? A menos que fosse necessário, ele não escolheria entrar no espaço caótico. Se o fizesse, teria que sofrer por algum tempo também. Clementine, você não conseguirá escapar. Linley já havia alcançado e agora podia ver Clementine dentro de seu campo de visão. Linley, admito que você é bastante rápido, mas você acha que sozinho será capaz de me impedir? Clementine riu. Linley apenas olhou silenciosamente para Clementine enquanto se aproximava cada vez mais de Clementine. 1000 metros. 500 metros. 100 metros. De repente, bang! Naquele instante, a velocidade de Linley triplicou de repente. Além do aumento anterior de 30% na velocidade, aumentou 3 vezes mais. Triplo. Impossível. Os 7 Paragons estavam observando isso de longe através do sentido divino. 5 deles até gritaram involuntariamente em estado de choque, enquanto os outros 2 apenas olharam com espanto em seus olhos arregalados. Já se passaram incontáveis anos desde que algo foi capaz de fazer com que esses deuses superiores Paragons se sentissem surpresos. Mas a velocidade de Linley aumentou 3 vezes mais. Isto estava em um nível completamente diferente dos Paragons. Mover-se a uma velocidade tão alta definitivamente exigia que a energia e o corpo de uma pessoa fossem muito mais fortes que os de um Paragon. Desde os tempos antigos até agora, todos acreditavam que os Paragons eram o mais alto nível de existência entre os Eagles. Mas Linley estava definitivamente em um nível mais forte que até mesmo os Paragons. O que foi isso? Impossível. Os olhos de Clementine também estavam cheios de espanto. Neste exato momento, bang! Ele não foi capaz de reagir antes que um punho acertasse seu rosto. O artefato soberano defensivo de Clementine tremeu violentamente. Não foi danificado, mas o crânio de Clementine foi fraturado e a carne de seu rosto foi aberta, fazendo com que sangue fresco escorresse. Clementine apenas sentiu sua cabeça ficar tonta. Neste instante, ele ficou completamente atordoado. Não apenas ele, os 7 Paragons que assistiam de longe também ficaram atordoados. Para poder prejudicá-lo mesmo através de um artefato defensivo do soberano. Que tipo de ataque foi esse? No passado, na prefeitura Índigo do Reino Infernal, quando os 8 grandes clãs atacaram o clã das 4 bestas divinas, Beirut apareceu e, empunhando seu longo bastão soberano, devastou os especialistas dos 8 grandes clãs. Os patriarcas dos 8 grandes clãs possuíam artefatos defensivos do soberano, mas ainda foram gravemente feridos pelos golpes do cajado de Beirut, a ponto de vomitar sangue. Ter um artefato soberano defensivo não simbolizava que alguém seria invencível. Imagine uma criança segurando um escudo de aço, enquanto um adulto empunhando uma massa de ferro bateu com força contra o escudo. Mesmo que o escudo não fosse danificado e embora o escudo eliminasse a maior parte da força, o restante da força ainda causaria ferimentos na criança. Foi o mesmo princípio. Se houvesse uma diferença dupla, tripla ou até quádrupla em força, não haveria nenhum problema se alguém confiasse em um artefato soberano defensivo. Mas é claro que havia um pré-requisito. Era que o atacante também tinha uma arma poderosa. Por exemplo, Beirut, quando feriu os patriarcas dos 8 grandes clãs, ele foi capaz de fazê-lo porque tinha uma arma soberana. Ele tinha uma arma soberana e dado quão forte ele próprio era, ele era definitivamente mais de 10 vezes mais forte que seus inimigos, e foi por isso que ele foi capaz de feri-los gravemente. Se Beirut usasse toda a sua força, ele teria sido capaz de matá-los. Mas se ele não tivesse uma arma soberana, as coisas teriam sido problemáticas.
Embora seu poder de ataque fosse grande se sua arma fosse comum, dada a poderosa colisão que teria resultado, sua arma teria sido destruída. No entanto, depois de passar pela transformação dos 4 poderes divinos fundidos, os punhos e chutes de Linley eram comparáveis às armas soberanas. Como pode ser isso? Os olhos de Clementine estavam cheios de choque. E então ele olhou fixamente para Linley. Você, como pode? HMPH, Clementine, agora mesmo, não usei força total. Linley disse friamente. E então, seu corpo de repente começou a brotar escamas dracônicas de jade escuras. Aqueles espinhos de jade escuros também surgiram. Linley instantaneamente entrou em forma draconiana completa, depois olhou fixamente para Clementine. Agora mesmo, consegui ferir você gravemente através do artefato soberano. Mas agora sou capaz de matar você. Você já deveria entender. Para o atual Linley, mesmo sem Dragon Forming, ele superou enormemente sua antiga força em Dragon For, antes de fundir os 4 poderes divinos. Usar seu poder divino fundido foi 10 vezes mais eficaz do que usar o poder soberano. Isso fez com que Linley, mesmo não em forma de dragão, fosse mais de 10 vezes mais poderoso que um Paragon comum. Mas agora, Linley estava em Dragon For. Sua força mais uma vez disparou. Seus socos continham o poder da vontade. Eles estavam absolutamente no nível da arma soberana. Não, como pode ser isso? Clementine ficou estupefata. Os outros Paragons espectadores também ficaram completamente atordoados. Como o mundo poderia ter um especialista muito mais forte que um Paragon? Os modelos eram invencíveis entre as divindades. Esta era uma regra de ferro. Infelizmente eles não perceberam que essa chamada regra de ferro só era verdade no passado. Uma mutação quádrupla de alma até então invisível foi bem sucedida, o que mudou tudo. Um Son Mutate que tinha 4 clones divinos nunca tinha sido visto antes. Depois de ter sucesso, a vontade de Linley tornou-se muito mais poderosa que a vontade de um modelo. Isso simbolizava que Linley definitivamente seria mais forte que os Paragons. Para ele ter uma vontade poderosa era uma coisa, mas o que era ainda mais aterrorizante era que depois que os 4 tipos de poder divino se fundiram, eles realmente mudaram o corpo de Linley, fazendo com que ele também atingisse o nível de arma soberana. Este corpo aterrorizante combinado com sua vontade aterrorizante e o poder divino fundido que superou enormemente o poder soberano. Todas essas coisas garantiram que Linley superaria enormemente qualquer God Paragon. Antes de fundir 4 tipos de poder divino, Linley era comparável aos God Paragons. Depois de fundi-los, Linley estava muito além deles. Meu corpo tem clones divinos escondidos dentro dele, então eu admito que sim, depois da formação dracônica, você tem o poder de me matar. Mas esse é apenas meu corpo original. Posso usar meus clones divinos para destruir este anel interespacial. Clementine disse apressadamente. Se você me matar, não adquirirá nem o anel interespacial nem o diamante Calthrop vermelho. É exatamente por isso que agora há pouco, não tentei matar você. Linley disse calmamente. Seu verdadeiro poder era dezenas de vezes maior que o de seu oponente, e seu corpo era comparável a uma arma soberana. Linley foi capaz de matar seu oponente, mesmo através de um artefato soberano. No máximo, porém, ele seria capaz de matar o corpo original. O clone divino escondido dentro dele não morreria instantaneamente. O clone divino poderia absolutamente esmagar o anel interespacial. Clementine, é apenas um diamante Calthrop vermelho. Imagino que você não estaria disposto a desistir de sua vida por causa de um diamante Calthrop vermelho. Linley disse calmamente. Mesmo se adquirirmos o diamante Estrepo vermelho, simplesmente o ofereceremos a um soberano, e no máximo, ganharemos algum poder soberano. Não é tão útil. Clementine assentiu. Sua vida, seu tudo, comparado a um diamante Calthrop vermelho que só pode ser usado para negociar por algum poder soberano. Qual deles é mais valioso? Imagino que você saiba que escolha fazer. Linley riu calmamente. Também, nem pense em entrar em um espaço caótico. Mesmo se você atacar, eu irei segui-lo e matá-lo instantaneamente. Anteriormente, Linley disse que tinha 90% de confiança porque Linley acreditava que a menos que Clementine enlouquecesse, ele não estaria disposto a, por causa de um diamante Calthrop vermelho que ele simplesmente trocaria por algum poder soberano, desistir de seu clone Paragon. Tudo bem, você venceu. Clementine soltou uma risada amarga. Não vou desistir da minha vida por esta bugiganga. Só quero perguntar a você. Você é um deus superior Paragon? Livro 20, O Enigma da Coroa. Capítulo 43, totalmente exasperado. Você é um deus superior Paragon? Esta questão foi algo que intrigou não apenas Clementine. Até mesmo 7 deuses superiores Paragons distantes que estavam sobrevoando ficaram cheios de choque e descrença. Linley, mesmo sem Dragon Forming, foi capaz de prejudicar Clementine através de um artefato soberano. Que tipo de poder era esse? Foi definitivamente uma lacuna de poder de mais de 10 vezes. Ser mais de 10 vezes mais poderoso que um Paragon? Além dos soberanos, alguém poderia ser capaz disso? Além disso, isso foi quando ele não estava em Dragon For. Se ele fizesse Dragon For, qual mais forte seria Linley comparado a um Paragon? A própria existência de Linley era completamente inconcebível. Modelo? Linley levantou uma sobrancelha.
Será que você fez outra descoberta? Será que depois de nos tornarmos paragons, poderemos fazer mais avanços? Clementine perguntou apressadamente. Os talismãs do Overgod não eram tão atraentes para os paragons. Depois de se tornarem paragon, eles perderam toda a motivação, pois acreditavam que haviam alcançado o auge. Alguns viviam vidas tranquilas, outros se isolavam, enquanto outros ainda controlavam um lado próprio. Mas ao ver Linley, esses paragons descobriram que aparentemente era possível continuar a aumentar em força. Instantaneamente, seus corações começaram a arder mais uma vez. Não. Será que só porque também sou um paragon, não posso ser dezenas ou 100 vezes mais forte que você? Linley riu calmamente. Clementine ficou atordoada. Você, é por causa do seu corpo? Sim, eu sou um paragon, mas meu corpo é muito mais poderoso que o seu. Meu corpo é comparável a um artefato soberano. Linley sorriu. Mesmo agora, Linley não estava preparado para divulgar seu segredo. Um corpo comparável a um artefato soberano? Isso é completamente. Como pode ser isso? Clementine agora entendeu completamente. Os modelos que usaram o poder soberano deveriam, logicamente falando, ser equivalentes. Mas o corpo de Linley era comparável a um artefato soberano em poder. Um corpo tão fisicamente poderoso fez com que os ataques de Linley fossem dezenas de vezes, ou quase 100 vezes, mais poderosos que os de um paragon comum. Por que não pode ser possível? Emers, embora não seja um paragon, é naturalmente talentoso. Seus ataques materiais já são comparáveis aos de um paragon. Você me diz, se ele se tornasse um paragon e possuísse o poder da vontade, seus ataques materiais não superariam enormemente os seus? Linley riu calmamente. Dado o quão poderoso Emers era antes de se tornar um paragon, se ele se tornasse um paragon, Emers definitivamente superaria os outros. Eu entendo agora. Clementine soltou um longo suspiro. Linley, você é agora a pessoa mais poderosa que já existiu, além dos soberanos. Clementine olhou para Linley com uma expressão complicada nos olhos. Clementine entendeu o que Linley estava dizendo. Nenhum dos outros paragons tinha um corpo comparável a um artefato soberano. Deve ser entendido que em toda a história, em todos os planos do universo, houve menos de 10 pessoas cujos corpos eram comparáveis em força aos artefatos soberanos. Emers mal poderia ser considerado um, enquanto Beirut era outro. Havia menos de 10 em todo o universo. Para um daqueles indivíduos raros e abençoados também se tornar um modelo? Isso era provável? O número de criaturas vivas de várias raças que existiram em todos os planos, em toda a história, era um número astronômico e impensável. E, no entanto, apenas mais de 20 paragons surgiram. As chances eram simplesmente muito baixas. Pode-se dizer que as chances eram praticamente nulas. Havia menos de 10 figuras como Emers ou Beirut. Para um deles se tornar um paragon não era muito prático. Na verdade, de acordo com a forma como as leis naturais do universo funcionavam, para aqueles que eram muito talentosos, seria extremamente difícil para eles treinarem. Esqueça Beirut e Emers, nem mesmo os ancestrais do clã das 4 bestas divinas se tornaram modelos. Os céus eram justos. Se Linley tivesse se desenvolvido normalmente, não havia como ele ter se tornado tão poderoso, nem poderia ter adquirido um corpo comparável a um artefato soberano. No entanto, apesar de ter 4 clones divinos, a mutação de sua alma foi um sucesso. O corpo forte e poderoso de Linley não foi dado a ele no nascimento, foi criado por esse poder divino fundido. Desde que sua mutação de alma de 4 vias foi um sucesso, era praticamente garantido que um milagre aconteceria. Linley tinha fundido o poder divino e a vontade, ambos superando enormemente o que estava disponível para um deus superior. Isso compensou as deficiências de Linley nos mistérios, tornando-o comparável a um paragon. Mas seu corpo, tão forte quanto um artefato soberano, fez com que ele o superasse enormemente. Clementine, você fez suas perguntas. Agora, me dê o diamante caltrop vermelho. Linley olhou para Clementine. Eu queria oferecê-lo ao chefe soberano. Esqueça. Clementine acenou com a mão e um diamante caltrop vermelho apareceu dentro dela. Segurando o diamante caltrop vermelho, Clementine riu ao olhar para Linley. Este diamante caltrop vermelho realmente tem um tipo de energia única que nutre a alma. No entanto, para nós, paragons, é inútil. Clementine jogou casualmente o diamante caltrop vermelho para Linley. Um tesouro tinha vários níveis de efeitos em vários níveis de pessoas. Se um mortal comum segurasse o diamante estrepo vermelho, isso provavelmente faria com que sua alma se tornasse rapidamente tão poderosa quanto a alma de um santo. Se um deus o segurasse, ele também sentiria sua alma mudar, e ele, um deus, seria até capaz de matar um deus superior comum. Mas se um deus superior o segurasse, a alma não se fortaleceria mais. A verdade era a mesma para o seu poder liberado. Quanto mais poderosa uma pessoa fosse, menos eficaz seria. Afinal, o diamante caltrop vermelho era apenas um talismã. Não era um artefato Overgod. Embora tivesse efeitos incomuns, não era um tesouro invencível. Brody, ao segurá-lo, poderia matar Six Star Fiends. Mas Mord, quando em posse das 9 pérolas da alma, estava quase acabado quando enfrentou um Linley que ainda não tinha feito sua fusão de 4 vias do poder divino. Para ele, o aumento de força já era bastante limitado.
Para os Paragons, tanto em termos de corpo quanto de alma, depois de adquirirem o poder da vontade, eles já haviam atingido um limite entre as deidades. Mesmo que eles segurassem o diamante estrepo vermelho ou as 9 pérolas da alma, isso aumentaria no máximo seu poder em 10 ou 20%. Seu poder regenerativo poderia aumentar 2 ou 3 vezes, mas contra alguém que era dezenas de vezes mais forte, era inútil. O efeito regenerativo, no que diz respeito aos Paragons, é insignificante. Linley estendeu a mão e aceitou o diamante Caltrop vermelho jogado. Uma onda de energia quente encheu o corpo e a alma de Linley. Era uma sensação semelhante à que ele teve quando segurou as 9 pérolas da alma. Esse tipo de poder nutritivo, para uma alma tão forte quanto a de Linley, não teve efeito algum. Superficialmente Linley parecia calmo, mas em seu coração, ele estava tão animado que tremia. O diamante Caltrop vermelho. Este é definitivamente o diamante estrepo vermelho. Linley comemorou mentalmente. 3 talismãs. Finalmente tenho todos eles. Em sua mente, Linley ainda conseguia lembrar claramente daquelas cenas de sua juventude. Naquele dia, uma luz embaçada saiu do anel do dragão espiral, transformando-se em um velho amável e gentil, com um manto branco como a lua e uma barba branca. Olá, garoto. Meu nome é Duerrin Kovart. Eu sou um grande mago santo do Império Poan. Daquele dia em diante, seu destino mudou. Linley nunca esqueceria como o vovô Duerrin consumiu sua própria alma para executar um feitiço proibido para salvar Linley. Esse foi o evento mais doloroso pelo qual Linley já passou. Vovô Duerrin, em breve poderei ver você novamente. Linley disse calmamente para si mesmo. Animado, Linley queria imediatamente deixar os 3 talismãs se tornarem um, e deixar a coroa da vida invocar o Deus Supremo da vida. Mas Linley não deixou sua alegria turvar sua mente. Este ainda não é o momento de fundir os 3 talismãs. Se eu invocar o Deus Supremo da vida agora, os soberanos saberão imediatamente que tem os 3 talismãs. Isso será desastroso. Se os soberanos soubessem que Linley, uma deidade, tinha 3 talismãs, quais seriam as repercussões? Linley nem se atreveu a imaginar isso. Mesmo que os soberanos descubram que eu tenho um talismã do Deus Supremo, um único talismã não seria suficiente para deixar um grupo de soberanos enlouquecido. Mas se eles soubessem que eu tinha todos os 3, os soberanos definitivamente ficariam loucos de raiva. Assim que eu retornar ao continente Yulan, poderei invocar o Overgod. Mesmo que os soberanos estejam cheios de ódio, na pior das hipóteses, posso simplesmente permanecer no plano Yulan e nunca mais sair. Linley tomou sua decisão. Neste exato momento, nos céus acima do vasto e infinito mar, várias outras figuras voavam em alta velocidade. Linley olhou para Clementine e depois voltou a olhar. Foram os 7 Paragons e Bebe. Bebe também foi trazido por Donington. Linley, parabéns. Risadas altas ecoaram, o orador foi Donington. Tornar-se um Paragon é uma coisa, mas seu corpo ser tão forte que é comparável a um artefato soberano? As palavras daquele sujeito de 4 metros de altura e cabelos azuis continham uma pitada de inveja. Todos os outros 7 Paragons, e até mesmo Bebe, ouviram as palavras entre Linley e Clementine. Linley, pelo que me lembro, durante a Guerra Planar, seu corpo não era tão forte. Como você pode agora? O modelo do vento, Bayer, olhou para Linley. É possível treinar o corpo a tal nível? Todos os Paragons imediatamente olharam para Linley. Quem não queria fortalecer o corpo? Ter um artefato soberano defensivo significava apenas que se tinha um poderoso escudo. Mas um corpo como um artefato soberano? Isso tinha o poder de reverter os rios e derrubar os mares, o poder terrível de rasgar os céus. Tive que experimentar algumas coisas para chegar a este nível. Linley deu uma resposta muito pouca como resposta. Os outros Paragons se entreolharam, não querendo perguntar mais nada. Pessoal, vocês ainda não querem brigar por esse diamante de Caltrop vermelho comigo, não é? Linley disse com um sorriso. Brigar com você? Parece que queremos morrer? O modelo do relâmpago, Nanessa, ainda falava com uma voz fria, mas uma pitada de riso estava em seus olhos. Eu não tenho um artefato soberano defensivo, ao contrário de Clementine. Você precisa do Dragonfor para matá-lo, mas contra mim, você nem precisaria do Dragonfor. Esqueça. Depois de ver sua velocidade, Linley, e seu poder de ataque, imediatamente entendi que não temos nenhuma chance de adquirir o diamante estrepo vermelho. Donington também riu. Este grupo de Paragons era na verdade todos sorrisos. Eles só vieram lutar pelo diamante estrepo vermelho a pedido de seus soberanos. Se eles fossem brigar por isso, eles iriam com tudo, mas ao verem que não havia esperança, naturalmente desistiram. Eles não se sentiram desapontados ou amargos, afinal, os talismãs do Overgod não eram de muita utilidade para Paragons como eles. Chefe, chefe. Bebe voou apressadamente para o lado de Linley, piscando para Linley. Está tudo feito? Podemos sair agora? Linley imediatamente riu. Claro que podemos ir. Linley varreu os 8 Paragons com o olhar e depois sorriu. Pessoal, a luta pelo diamante Caltrop vermelho pode chegar ao fim agora. Não quero ficar no avião Okerlund por muito mais tempo, então Bebe e eu iremos embora agora. Neste exato momento. Linley virou-se para olhar. Acima do mar, uma onda de energia aterrorizante começou a tomar forma.
As cores do mundo começaram a mudar e os relâmpagos começaram a soar. E imediatamente depois, parecia que o sol no céu perdeu seu brilho depois que aquela energia aterrorizante começou a emitir uma luz ofuscante enquanto lentamente se condensava em uma figura enorme. Aquela aura familiar. O chefe soberano da luz. Linley estreitou os olhos. Linley. Uma voz sonora que ecoou como um trovão soou. Aquela figura gigante de 10 metros de altura apareceu e sua aparência era a do chefe soberano da luz. Só que era maior em tamanho. Chefe soberano. Linley apenas sorriu ao olhar para o chefe soberano da luz. Desculpe, Linley. Eu já havia informado ao chefe soberano da luz que estava de posse do diamante estrepo vermelho. Depois que isso aconteceu, eu tive que pelo menos avisá-lo. Clementine enviou desculpas. Eu entendo. Linley entendeu porque Clementine teve que fazer isso. O chefe soberano da luz desceu, olhando friamente para Linley. Seu olhar também varreu os outros 8 Paragons e Bebe. O chefe soberano da luz ficou bastante furioso. Como Clementine queria estar preparada para todas as eventualidades, o chefe soberano da luz viajou pessoalmente pelo espaço caótico do plano da luz divina. Ele havia viajado pelas vastas e intermináveis marés do espaço caótico e apressou-se em direção ao plano Okerlund. Somente, embora os 4 planos superiores e os 7 planos divinos estivessem próximos uns dos outros, os inúmeros outros planos materiais, apesar de estarem próximos uns dos outros, estavam em uma área bastante remota. Mesmo para alguém como o chefe soberano da luz, ele só conseguiu viajar 1/10 da distância. A partir disso, pode-se imaginar quão longe era a distância. O chefe soberano da luz estava cheio de esperança e muito animado. Ele não se importou com a quantidade de esforço e trabalho que seria necessário para chegar lá. Mas quem poderia imaginar que no meio do caminho receberia a notícia do que acabará de acontecer? Que o diamante estrepo vermelho foi levado por Linley. Se Clementine nunca o tivesse adquirido, isso era uma coisa. Mas para Clementine adquiri-lo primeiro, o chefe soberano da luz ficou extremamente feliz, porque já havia começado a ver o diamante Caltrop vermelho como seu. Agora que tinha sido apreendido, é claro que ele estava furioso. E como já havia percorrido uma distância tão grande em um espaço caótico, ficou ainda mais furioso. Linley, você, o chefe soberano da luz estava prestes a dizer algo. Chefe soberano. Linley realmente interrompeu o chefe soberano da luz e perguntou curiosamente, este é um plano material. Será que você está planejando me bloquear aqui, com seu pequeno e fraco clone de projeção planar? Livro 20, O Enigma da Coroa, capítulo 44, para onde? Os outros 8 Paragons se entreolharam. Então, por acordo tácito, eles recuaram um pouco, observando divertidos enquanto isso acontecia. Por que o chefe soberano da luz enviou um clone de projeção para cá? Donington enviou para os outros Paragons. Ele provavelmente não está disposto a aceitar os resultados. Nanessa enviou para os outros. Depois que adquiriu o diamante estrepo vermelho, o chefe soberano da luz entrou no espaço caótico e esteve aqui o tempo todo. Ele provavelmente está completamente irritado agora. Clementine respondeu com um sorriso malicioso. Embora na superfície os Paragons se comportassem com cortesia, em seus corações ainda sentiam desdém por alguns soberanos. Os Paragons se tornaram Paragons através da habilidade. Soberanos? A sorte era o que importava para conseguir adquirir uma centelha soberana. Na opinião dos Paragons, a maioria dos soberanos nasceu mais cedo no universo e teve um pouco mais de sorte. Pessoal, vocês acham que Linley irá atropelar todo o clone de projeção do chefe soberano da luz? O modelo da água, o homem de rosto rechonchudo, enviou mentalmente. Eu não acho. Embora este seja apenas um clone de projeção, é o clone de projeção do chefe soberano. Se Linley fizesse alguma coisa, ele não estaria dando nenhuma cara ao chefe soberano. Acabar em desacordo contra um chefe soberano não é bom. O modelo do fogo Balmer enviado de volta. O corpo soberano do chefe soberano da luz também não foi capaz de entrar no plano Okerlund. Este foi apenas um clone de projeção planar. Os clones de projeção planar continham apenas um fragmento da mente do soberano. Os clones de projeção foram simplesmente criados por aquele fogo fato, com poder emprestado do soberano. Os clones de projeção planar entendiam os mistérios profundos, mas não possuíam o poder da vontade. Embora este seja o clone de projeção do chefe soberano, o clone de projeção não tem o poder da vontade. Em termos de poder, está no mesmo nível de um Lorde Prefeito comum. Linley não se sentiu nem um pouco preocupado com esse chefe soberano da luz diante dele. Este foi apenas um clone de projeção planar, não era páreo para um Paragon, muito menos para Linley. O enorme clone de projeção planar olhou friamente para Linley. Clementine, como esse diamante Caltrop vermelho acabou sendo levado por Linley? O clone da projeção planar olhou para Clementine. Clementine imediatamente riu amargamente. Chefe soberano, você não tem ideia de qual nível o poder de Linley atingiu. Ele não é apenas um deus superior Paragon. Seu corpo está definitivamente no nível de Emers e Beirut, comparável a um artefato soberano. Seus ataques materiais são dezenas de vezes mais poderosos que os meus, talvez até 100. Não havia nada que eu pudesse fazer. Como pode ser? O chefe soberano da luz olhou para Linley com espanto.
Na história registrada, nenhum único especialista supremo cujo corpo fosse comparável a um artefato soberano foi capaz de se tornar um Paragon. Isto é verdade. O modelo do fogo Balmer Hill, nós testemunhamos isso pessoalmente. E não apenas isso, também em termos de velocidade, ele nos supera enormemente. Clementine nem conseguiu fugir. Ele não teve outra escolha, ele teve que entregar o diamante Caltrop vermelho. O chefe soberano da luz olhou para Linley. Chefe soberano, ouso perguntar, posso sair agora? Linley perguntou. Você quer partir? O chefe soberano da luz soltou um suspiro frio, mas infelizmente, este era apenas um clone de projeção planar. O chefe soberano da luz só conseguiu falar agora. Bebe, ao lado de Linley, falou irritado. Chefe soberano, a luta pelo diamante Caltrop vermelho no plano material é um assunto para nós, deidades. Aqui no plano material brigamos por isso de forma justa, e os mais fortes acabaram levando. Meu chefe agora o detém, então naturalmente pertence ao meu chefe. Chefe soberano, por que você enviou um clone de projeção planar para cá? Você quer ameaçar meu chefe? Uma expressão feia estava no rosto do chefe soberano da luz. Ele estava realmente errado neste assunto. Todos os outros 8 Paragons tinham soberanos por trás deles. A luta no plano Okerlond foi uma luta pelas divindades. Os soberanos não deveriam interferir. Se ele interviesse e ameaçasse Linley, e se os outros soberanos fizessem o mesmo, como os Paragons deveriam agir? Linley. O chefe soberano da luz suprimiu a raiva em seu coração enquanto olhava para Linley. Eu sei que Donington foi enviado pelo chefe soberano da destruição. Você então não deveria estar. Talvez o Redud Sovereign seja o seu patrocinador. Que tal agora? Você entrega o diamante Caltrop vermelho para mim. Quanto ao soberano Redud, falarei com ela em seu nome. Se você me der, pode-se dizer que lhe devo um favor. O que você diz? Se ele não pudesse usar táticas duras, tentaria táticas suaves. Um favor? Linley estava prestes a dizer algo, mas de repente. Haha, Augusta, seus métodos não são muito bons. Uma voz profunda e sonora soou e uma enorme onda de energia desceu mais uma vez dos céus. Ao contrário da energia luminosa, essa onda de energia era completamente negra e parecia preenchida com uma aura assassina. Era um poder soberano do tipo destruição. E então solidificou-se em uma figura embaçada. O chefe soberano da luz, vendo a situação, não pôde deixar de franzir a testa. O chefe soberano da destruição. Linley pensou consigo mesmo. Linley, eu notifiquei o chefe soberano da destruição. Donington enviou. Linley também sabia que todos esses Paragons tinham métodos pelos quais poderiam se comunicar com os soberanos que estavam por trás deles. Linley e eu estamos envolvidos em negociações de livre-arbítrio. Que direito você tem de nos impedir? O chefe soberano da luz disse. Haha, o chefe soberano da destruição soltou uma risada clara. Como você pode chamar isso de livre-arbítrio? Você o está oprimindo com seu poder. Você, chefe soberano da luz, está pedindo verbalmente a Linley para fazer isso. Mas se eu fizesse o mesmo? Se o chefe soberano da vida, o chefe soberano da morte, o chefe soberano das trevas e os outros chefes soberanos agissem neste assunto? Diga-me, como Linley poderia escolher? O chefe soberano da luz não emitiu outro som. Sua repentina manifestação de um clone de projeção deu aos outros uma desculpa para apontar o erro em suas ações. Na verdade, a razão pela qual ele fez isso foi porque acreditava que esse item já era dele. Ele havia viajado uma distância tão longa em um espaço caótico e ainda assim, de repente descobriu que seu item havia desaparecido. Naturalmente, o chefe soberano da luz ficou furioso e, em sua raiva, permitiu que um clone de projeção planar descesse. Este chefe soberano não é muito melhor que uma pessoa comum. Bebe foi enviado mentalmente para Linley. Naturalmente. Um chefe soberano é apenas uma criatura viva que, depois de se tornar um deus superior, teve a sorte de adquirir uma centelha soberana e depois se fundir com ela, tornando-se assim um soberano. Só porque eles se fundiram com centelhas soberanas não significa que seus temperamentos mudarão. Normalmente esses soberanos agem de forma elevada e poderosa quando lidam conosco, deidades. Naturalmente eles não podem ser incomodados conosco. Essa é uma forma de mostrar sua superioridade. Mas uma vez que haja uma luta que envolva seus próprios interesses, como esta luta pelos talismãs do Deus Supremo, suas naturezas gananciosas ou tirânicas se revelarão mais uma vez. Linley enviou de volta. Este chefe soberano da luz é realmente tirânico. Bebe, depois de ter encontrado o chefe soberano da luz várias vezes, não pôde deixar de chegar a esse julgamento. O chefe soberano da luz é autoritário, mas sempre foi. Até o patriarca Gislazon me contou sobre isso. Linley ainda se lembrava das palavras que Gislazon lhe dissera. Gislazon até suspeitou que os 4 ancestrais do clã das 4 bestas divinas haviam sido mortos pelo chefe soberano da luz. Ele também descreveu a natureza autoritária do chefe soberano da luz. Enquanto Linley e Bebe conversavam espiritualmente, os chefes soberanos da luz e da destruição também conversavam. Mutar. Nenhum de nós forçará Linley. Linley escolherá por si mesmo a quem ele deseja oferecer o diamante Caltrop vermelho. O chefe soberano da luz não pôde deixar de olhar para Linley. Linley, você pode escolher para qual soberano você deseja oferecer. Você não precisa tomar nenhuma atitude de nenhum soberano.
Afinal, existe apenas um único diamante estrepo vermelho, enquanto existem dezenas de soberanos. O chefe soberano da destruição olhou para Linley. O chefe soberano da luz olhou para Linley, seus olhos contendo um sinal silencioso. Desculpe, chefe soberano da luz. Linley sorriu. O rosto do chefe soberano da luz mudou imediatamente. Você não sabe o que é bom para você. O chefe soberano da luz lançou um olhar frio a Linley e então seu clone de projeção planar desapareceu de repente. O rosto de Linley, entretanto, não mudou. Ele ficou ali em silêncio no ar, e seu rosto mais uma vez tinha uma sugestão de sorriso. Haha, Linley, muito bem. O chefe soberano da destruição riu facilmente. Você pode escolher a quem dar este diamante Caltrop vermelho. Naturalmente, dar-me isso seria bom, mas não vou forçá-lo. E então, o clone de projeção planar do chefe soberano da destruição também desapareceu de repente. O mundo mais uma vez voltou à normalidade. As ondas do mar continuaram a crescer e os outros 8 paragons voaram rindo. Haha, chefe, o rosto daquele chefe soberano da luz agora há pouco era tão divertido. Bebe comemorou. Eu já ofendi o chefe soberano da luz uma vez. Agora eu o ofendi novamente. Linley suspirou impotente. Esse é o tipo de temperamento que o chefe soberano da luz tem. Clementine riu. Enquanto falava, Clementine ampliou seu sentido divino para isolar a área circundante. Claramente, ele não queria que os outros deuses superiores ouvissem as palavras entre eles, paragons. Esse grupo de soberanos. Não se deixe enganar pela atitude superior que eles sempre tiveram. Quando ocorrer qualquer assunto menor que lhes interesse, ou mesmo algo que lhes custe um pouquinho de face, eles ficarão furiosos. O modelo do fogo Balmer riu. Na verdade, é compreensível. Eles são tão elevados e arrogantes que se alguém os irritasse, provavelmente deixariam sua fúria descer sobre o ofensor. No entanto, apenas uma minoria dos soberanos é tão mal-humorada. Donington disse com um sorriso. A maioria dos soberanos são sujeitos decentes. Eles simplesmente nasceram mais cedo, logo após a formação dos aviões. Eles foram apenas um dos primeiros lotes de deuses superiores, então tiveram a sorte de adquirir centelhas soberanas e fundi-las. O modelo da vida disse calmamente. Em termos das profundas leis, a grande maioria dos soberanos são inferiores a nós, embora desfrutem de grandes quantidades de energia de fé. Já vi alguns soberanos, mas o chefe soberano da luz ainda é o mais autoritário de todos. Linley disse. Haha, o chefe soberano da luz é lendário por seus modos autoritários. Mesmo nos planos materiais entre as diversas igrejas, as igrejas da luz tendem à hegemonia total. Contudo, o chefe soberano da luz é poderoso. Ele está qualificado para agir de forma tão tirânica. O modelo da Terra, aquele sujeito de 4 metros de altura e cabelos azuis, riu. O soberano da morte Bonerok, antes da guerra planar anterior, que ocorreu incontáveis anos antes, atacou pessoalmente 2 especialistas em nível de comandante. Este grupo de God Paragons conversou vagarosamente sobre os vários soberanos. Este era um plano material. Não havia necessidade de temer que os soberanos descobrissem isso através do sentido divino. Depois de conversar por um longo tempo, Linley aprendeu algumas coisas sobre os soberanos. Quanto mais ele ouvia, mais claramente Linley sentia que os soberanos não eram nada de especial. Eles também sentiram alegria, raiva, tristeza e diversão. Era muito parecido com. Para os mortais, as deidades eram criaturas que estavam muito acima deles. Mas no reino infernal, as divindades formaram grupos de bandidos e agiram de maneiras ainda mais abertamente egoístas e agressivas do que no mundo mortal. Talvez, apenas os 4 deuses supremos que eram as personificações dos editos eram verdadeiramente sem emoção e insensíveis. Tudo bem, pessoal. O assunto aqui no Okerlund Plane chegou ao fim. Vou sair agora. O modelo do vento Bayer riu. Após esta discussão amigável, todas as pessoas presentes ficaram muito mais próximas umas das outras. Vamos sair juntos. Precisamos sair também. Donington e os outros paragons também estavam por perto. Chefe, hora de sair. Bebe disse apressadamente. Pessoal, vocês podem sair primeiro. Eu tenho algo para cuidar. Linley disse de repente. Os 8 paragons, embora intrigados, não disseram nada. Eles se despediram de Linley e então os 8 começaram a voar em direção ao continente Fogdiep. Chefe, o que é isso? Bebe disse. Linley franziu a testa enquanto enviava com preocupação. Bebe, quando adquiri o diamante Caltrop vermelho, fiquei muito animado. Não pensei nas coisas em detalhes. Mas agora que me acalmei, percebi que não posso absolutamente voltar através das matrizes de teletransporte. Não é possível voltar pelas matrizes de teletransporte? Bebe ficou olhando. Certo. As matrizes de teletransporte me levarão aos planos divinos ou aos planos superiores. Você deve saber que todos os soberanos desejam muito adquirir o diamante Caltrop vermelho. No avião Okerlund, eles não conseguem lutar comigo. No entanto, se eu me teletransportar para um plano divino, ou para um plano superior, então talvez eu descubra que um soberano estará lá na formação, esperando por mim. Linley riu amargamente. Se assim que ele se teletransportasse para algum lugar, ele imediatamente visse um soberano. Ele estaria acabado. Não haveria chance de escapar. Cada um dos aviões tem um número variável de matrizes de teletransporte.
O reino infernal tem muitos, mas o submundo tem apenas 2 locais de teletransporte. Existem, no entanto, alguns soberanos nos planos superiores e nos planos divinos. As chances de um deles estar à espreita são bastante altas. Mesmo que os soberanos menores não precisem disso, eles podem entregá-lo a um soberano-chefe para obter um favor. Linley se sentiu bastante frustrado. Chefe, para onde devemos ir então? Bebe agora sabia que a situação era de fato terrível. Certo. Onde nós devemos ir? Linley se sentiu completamente perdido. Era verdade que os 7 planos divinos e os 4 planos superiores tinham muitos locais de teletransporte, alguns dos quais não teriam soberanos por perto. Mas Linley não podia correr o risco. Se ele falhasse, ele nem teria a chance de sentir arrependimento. Adquiri o diamante estrepo vermelho, mas não sei como retornar ao plano Yulan. Linley riu amargamente. Será que teremos que arriscar? Bebe murmurou. Livro 20, O Enigma da Coroa. Capítulo 45, O Verdadeiro Poder de Beirute. Muitos fluxos coloridos de luz fluíam aleatoriamente, formando coletivamente a vasta e infinita região do espaço caótico. Pode-se dizer que o espaço caótico é o lugar mais perigoso de todos. Mesmo os artefatos divinos comuns trazidos seriam despedaçados pelos terríveis fluxos de energia caótica. Somente especialistas que possuíssem artefatos soberanos defensivos ou paragons de Deus superior seriam capazes de permanecer vivos diante dos repetidos choques de energia no espaço caótico. Mas apesar de ser esse o caso, God Paragons estariam completamente indefesos no espaço caótico. As correntes explosivas de energia colidiram umas com as outras. Quando preso dentro de si, a única escolha era permitir que os fluxos de energia o levassem para onde quisessem. Neste exato momento, um brilho branco e nebuloso cobriu uma grande figura e a área ao seu redor. Esta grande figura estava vestida com um longo manto branco bordado com padrões dourados. Seus longos cabelos dourados esvoaçavam soltos de uma maneira atraente. Ele ficou ali no centro dos vastos e intermináveis fluxos de energia caótica. As correntes caóticas da cor do arco-íris colidiram contra ele, mas não foram capazes de movê-lo. Esta pessoa foi o maior especialista entre os 7 soberanos da luz, o chefe soberano da luz. Os olhos do chefe soberano da luz olhavam friamente para longe. O diamante caltrop vermelho já estava em minhas mãos. Eu não imaginei. Os olhos do chefe soberano da luz continham uma pitada de raiva. No entanto, mesmo que aquela mulher, a soberana Redud, esteja atrás dele, quando ele se mover do plano Okerlond para o reino infernal, ele será teletransportado aleatoriamente para uma das matrizes de teletransporte. Talvez o diamante caltrop vermelho caia nas mãos dos outros soberanos. Ele imediatamente enviou a palavra através de um clone que havia deixado para trás no plano da luz divina. Derry Edley, fique de olho em Linley. Veja por qual matriz de teletransporte Linley viaja e para qual plano ele vai. Sim, chefe soberano. Embora Clementine tenha liderado um grande grupo de deuses superiores, na verdade, esses deuses superiores realmente obedeceram às ordens de Derry, porque Derry era um dos 2 indivíduos que mantinham contato com o soberano. Esses deuses superiores imediatamente espalharam seus sentidos divinos, fixando-se em Linley e Bebe, localizados acima do oceano. Eles estavam observando os movimentos de Linley. Linley naturalmente usou seu próprio sentido divino para evitar que os outros deuses superiores o rastreassem. Aproveitar a oportunidade? Sem chance. Há muitos soberanos prestando atenção aos talismãs dos deuses supremos. Imagino que a grande maioria das matrizes de teletransporte tenham soberanos por perto. Embora eu seja poderoso, diante de um soberano, não serei capaz de revidar. Linley balançou a cabeça. Não posso cometer erros quando se trata deste diamante caltrop vermelho. Então, o que devemos fazer? Bebe estava bastante irritado e chateado também. Linley ponderou por um tempo, mas ainda não conseguiu encontrar uma opção completamente segura. Embora houvesse soberanos no reino infernal que pareciam estar em boas relações com Linley, na realidade, isso era apenas uma atenção especial que eles prestaram a ele, um júnior. Se envolvesse o diamante caltrop vermelho, embora o clone de projeção planar do chefe soberano da destruição tivesse falado muito bem, as coisas não permaneceriam necessariamente assim quando Linley retornasse ao reino infernal. Afinal, no plano Okerlond, seu clone de projeção não foi capaz de fazer nada com Linley, então tentar forçá-lo era inútil. Mas assim que chegassem ao reino infernal, o soberano não iria querer levar o talismã do Deus Supremo? Chefe, vamos perguntar ao meu avô Beirute. Talvez ele tenha um jeito. Bebe sugeriu de repente. Essa é a nossa única escolha. Linley assentiu levemente. O avião Yulan. O Império Baruch. Castelo Sangue de Dragão. Nos últimos dias, Beirute estava morando no Castelo Sangue de Dragão de Linley, enquanto o clone divino de Linley conversava frequentemente com Beirute sobre o avanço dos assuntos no plano Okerlund. Eles frequentemente passaram algum tempo juntos recentemente, fazendo com que Linley e Beirute se sentissem ainda mais próximos e amigáveis um com o outro. Uau! Uma figura avançou e chegou ao jardim vazio. Foi Linley. Dentro do jardim, Beirute brincava alegremente com 2 crianças do clã Baruch. Vocês 2 vão brincar lá por enquanto. Linley disse enquanto ria calmamente. Sim, as 2 crianças, ao verem Linley, nem se atreveram a respirar muito alto.
Eles imediatamente saíram obedientemente. Dentro do Castelo Sangue de Dragão, o status de Lily há muito tempo chegou ao extremo. Nos corações dos descendentes do clã Baruch, Lily era a pessoa mais suprema e exaltada viva. Por que você está com tanta pressa? Beirute riu calmamente. Lily disse impotente, Senhor Beirute, a situação agora é bastante sombria. Oh, Beirute franziu a testa, olhando solenemente para Lily. Esta é a situação. Já adquiri o diamante Caltrop vermelho, mas estou bastante frustrado sobre como devo retornar ao plano Yulan. Afinal, o Okerlond possui apenas 11 matrizes de teletransporte que levam aos 7 planos divinos e aos 4 planos superiores. Existem tantos soberanos. Estou preocupado que a maioria das matrizes de teletransporte provavelmente tenha soberanos os observando. Assim que eu aparecer, eles provavelmente virão para aproveitá-lo. Beirute assentiu levemente. Lily, você deseja manter o diamante Caltrop vermelho para você? Beirute disse de repente. Sim, Lily assentiu. Se Lily tivesse que oferecer o diamante Caltrop vermelho a um chefe soberano, por exemplo, o chefe soberano da destruição, ele poderia simplesmente se teletransportar para o reino infernal. Muito provavelmente, os outros soberanos do reino infernal não ousariam lutar por algo do soberano-chefe. Se Lily mentiu e disse que o deu ao chefe soberano da destruição, e então se teletransportou de volta para outro lugar, isso não era muito prático. Em primeiro lugar, se ele mentisse e usasse o chefe soberano da destruição para enganar os outros, isso estaria enganando o chefe soberano da destruição. Em segundo lugar, se houvesse outros soberanos por perto, eles certamente não iriam apenas assistir Lily chegar, e então se teletransportar de volta para o plano Yulan imediatamente. Muito provavelmente assim que Lily dissesse aos membros da equipe de teletransporte para onde ele estava indo, suas mentiras seriam reveladas. Descreve em detalhes o que aconteceu na luta pelo diamante estrepo vermelho. Beirute disse solenemente. Tudo bem. Naquela época, os 8 Paragons e eu chegamos a Leonheart City. Estávamos todos tentando adivinhar o verdadeiro significado das 3 palavras, Cidade Coração de Leão, e o que elas significavam. Lily começou a descrever tudo em detalhes, incluindo como o chefe soberano havia descendido um clone de projeção. Enquanto Beirute ouvia, ele começou a franzir a testa. O chefe soberano da luz realmente entrou no espaço caótico e estava se apressando em direção ao plano Okerlund? Beirute disse surpreso. Certo. Clementine me contou. Foi precisamente por isso que o chefe soberano da luz estava tão zangado, suponho. Lily disse. Beirute ficou em silêncio. Se você vai pegar isso para você, então Beirute ponderou cuidadosamente. Lily. Beirute disse de repente. Vamos fazer isso. Seu corpo original e Bebe permanecerão no avião Okerlond por enquanto. Finja que obteve um insight repentino e comece a se envolver em um treinamento a portas fechadas. Tranque-se por 10 dias ou mais. Senhor Beirute, você está dizendo. Lily ficou um pouco atordoado, mas então entendeu. Você está me dizendo para atrasar? Com o passar do tempo, esses soberanos não permanecerão mais nas matrizes de teletransporte? Mas isso não é necessariamente verdade. Se os soberanos seguirem em frente e começarem a treinar na área ao redor das matrizes de teletransporte, eles poderão facilmente esperar 10 milhões de anos. Os soberanos possuíam a vida eterna. O que foi uma espera de 10 milhões de anos para eles? Essa não é a razão. Beirute riu calmamente. Um pouco mais tarde, você saberá. Tudo bem. Lily ainda confiava muito em Beirute. Só que Lily ficou intrigado. Beirute pediu-lhe para permanecer no avião Okerlond por 10 dias? Por quê? Dentro do espaço caótico. O chefe soberano da luz já havia embarcado no caminho de volta. Chefe soberano, que Lily e Bebe na verdade não têm pressa em deixar o plano Okerlund. De repente, eles começaram a treinar, ali mesmo, no ar, acima do mar. Lily parece ter obtido algum tipo de compreensão. Bebe está ao lado dele, montando guarda. A equipe de comunicações reportou imediatamente ao chefe soberano da luz. Ele teve uma ideia? Lily tem vários clones divinos. Um atingiu o nível Paragon e os outros também estão ganhando insights. Seu talento é realmente formidável. Embora o chefe soberano da luz não tivesse nenhum sentimento positivo em relação a Lily, ele ainda teve que suspirar de aprovação em seu coração. Dada a velocidade do chefe soberano da luz, naquele mesmo dia, ele retornou ao plano da luz divina. O 11º dia depois que Lily adquiriu o diamante Caltrop vermelho. Dentro do castelo Sangue de Dragão, Lily estava acompanhando seu pai, Og, bebendo e conversando. Neste exato momento, Beirute de repente se aproximou de uma porta próxima. Lily. Beirute disse solenemente. Pai, vou acompanhar o Sr. Beiru primeiro. Lily disse. Og sabia que Lily e Beiru tinham algo importante para discutir, então apenas riu e se retirou. Me siga. Beirute disse calmamente e então voou. Lily seguiu apressadamente. Sovosh, Beirute voou para frente com Lily seguindo apressadamente por trás. Tão rápido. Lily ficou surpreso por ele quase não conseguir acompanhar. Todos os clones divinos de Lily também sofreram uma mutação de alma, e seus corpos eram todos muito poderosos, e também possuíam uma forte vontade. Todos eles eram capazes de usar o poder divino fundido também.
A velocidade de seus clones divinos não era muito mais fraca que a de seu corpo original. E, no entanto, ele quase não conseguiu manter-se em Beirute. Num piscar de olhos, Lilei e Beirute partiram da região do continente Yulan e chegaram à região do Mar do Sul. Beirute de repente parou e Lilei também fez o mesmo. Senhor Beirute, você é? Lilei disse intrigado. Você não disse que queria saber uma maneira de retornar ao plano Yulan? Os olhos de Beirute tinham uma luz especial. Um sorriso que não era um sorriso apareceu em seus lábios enquanto ele olhava para Lilei. Lilei ficou completamente perplexo. O caminho é muito simples. Passe pelo espaço caótico e retorne ao continente Yulan. Beirute riu calmamente. Passar pelo espaço caótico? Lilei ficou surpreso. De acordo com as lendas, até mesmo os paragons estariam indefesos dentro do espaço caótico. Senhor Beirute, este espaço caótico é muito assustador. Os deuses superiores paragons que são conduzidos para dentro não podem fazer nada além de serem levados pelas correntes. Embora eu seja mais forte que os paragons, não serei necessariamente capaz de resistir ao espaço caótico. Lilei não tinha muita confiança. Não estou pedindo para você ir sozinho. Beirute disse com um sorriso, e então abriu a mão em uma palma. Com um golpe de palma, ele abriu o ar. Rumble, as fracas paredes espaciais do plano Yulan se romperam, revelando imediatamente uma enorme ruptura espacial. Os planos materiais eram muito fracos. No nível de Lilei, os especialistas poderiam simplesmente usar seu controle sobre a essência elementar para cortar uma pequena dimensão dentro de um plano material. Mas é claro, isso era algo que eles só poderiam realizar no plano material. Se fosse o reino infernal ou submundo, não havia como isso ser feito. Os soberanos, no entanto, poderiam até criar seu próprio plano divino independente através de seu terrível controle sobre a essência elementar. Planos divinos independentes versus dimensões de bolso formadas a partir de planos materiais. A partir deste, pode-se dizer a terrível diferença de poder entre soberanos e divindades. Me siga. Beirute agarrou Lilei, deu um passo à frente e jogou-o através da fenda espacial. Este? Senhor Beirute. Lilei ficou chocado. Ele foi agarrado e puxado por Beirute diretamente para fora do plano Yulan e para o espaço caótico. Fluxos multicoloridos de espaço caótico giravam por toda parte de uma maneira tão atraente e bonita. Mas Lilei agora estava preso, e uma onda após outra energia caótica colidiu contra seu corpo. Lilei não se conteve, ativando instantaneamente o poder divino fundido dentro de seu corpo para resistir ao choque da energia caótica. Crackle, uma lágrima espacial apareceu nas proximidades. A energia caótica colidiu contra Lilei, querendo levá-lo para a fenda espacial, mas Lilei resistiu. A energia do espaço caótico é realmente assustadora. Não é de admirar que até mesmo os Igod Paragons estejam indefesos. No entanto, mal consigo me mover contra a corrente. Lilei descobriu que, com força total, ainda era capaz de resistir aos fluxos espaciais e seguir em frente. Lilei sentiu como se ele era uma criança que avançava pelas águas rápidas do rio. Lilei, como você se sente? A voz de Beirute soou. Lilei virou-se para olhar. Beirute ficou ali com um leve sorriso em meio a correntes de energia caótica, sem lhes prestar atenção alguma. Senhor Beirute, você? Lilei ficou surpreso. Até mesmo os paragons seriam levados pelas correntes caóticas de energia. Mas Beirute ficou ali parado, imóvel. Haha, se você se mover nessa velocidade lenta, mesmo milhares de anos não seriam suficientes para você passar do plano Yulan para o plano Okerlund. Beirute, vendo a velocidade de movimento de Lilei, não pôde deixar de rir. Enquanto falava, Beirute liberou um fio de luz verde de seu corpo, cobrindo Lilei dentro dele. É fácil se perder em um espaço caótico. Seu corpo original está no plano Okerlund e, portanto, você deve saber a direção correta. Guie o caminho. Vou me apressar. Beirute conduziu Lilei para frente. Sob a proteção da luz verde, eles se transformaram em um relâmpago verde e desapareceram instantaneamente. Livro 20, O Enigma da Coroa. Capítulo 46, Beirute soberano? Fluxos caóticos de energia dispararam em todas as direções em alta velocidade. Lilei, sob a orientação de Beirute, avançou em alta velocidade. Lilei estava completamente estupefato. Como isso pode ser? Ser capaz de se mover a uma velocidade tão assustadora, mesmo em um espaço caótico, pode-se dizer que ele está ignorando completamente os fluxos caóticos de energia. Beirute, seu poder. Lilei virou a cabeça para olhar para Beirute, que estava ao seu lado. Seus olhos estavam cheios de descrença. Não havia outras possibilidades. Beirute definitivamente superou o nível de deidade. Além do nível da deidade, havia apenas o nível soberano. Senhor Beirute, você é um soberano? Lilei perguntou. Haha, Beirute riu claramente e não pôde deixar de acariciar sua barba preta. Lilei, sou capaz de voar casualmente em alta velocidade através do espaço caótico, a uma velocidade que é 100 vezes mais rápida do que você é capaz de voar em um plano material. Você me diz. Se não sou um soberano, o que sou? Lilei ficou estupefato. Beirute foi claramente admitido que era um soberano. Soberano, mas isso, como pode ser isso? Lilei por um momento ficou completamente atordoado e confuso. Senhor Beirute, não há como um soberano entrar em um plano material.
Os planos materiais são completamente incapazes de resistir ao terrível poder da energia de um soberano. No plano Okerlund, os chefes soberanos da destruição e da luz só conseguiram manifestar seus clones de projeção planar. Haha, entre as deidades, existe de fato o ditado de que os soberanos são incapazes de entrar nos planos materiais. Beirute acariciou a barba e sorriu. No entanto, para falar mais precisamente, soberanos estrangeiros são incapazes de entrar em planos materiais. Soberanos estrangeiros? Linley franziu a testa. Linley, você conhece o princípio por trás do motivo pelo qual os soberanos são incapazes de entrar nos planos materiais? Beirute mudou para um tópico diferente. Princípio? Não é simplesmente porque os soberanos possuem muita energia e os planos materiais são incapazes de suportá-los? Linley disse. Linley, se fosse verdade que os soberanos possuem muita energia e os planos materiais são incapazes de suportá-los, pense nisso com cuidado. Se os soberanos contraírem sua energia e não permitirem que ela vaze deles, como um plano material poderia entrar em colapso? Beirute riu. Isso é verdade. Linley não entendeu. Se um soberano contraísse sua energia e sua aura, mesmo que Linley estivesse diante dele, Linley não sentiria absolutamente nada. Dado o quão poderosas eram suas habilidades de contrair suas auras, por que eles causariam o colapso de um plano material? Assim, suas palavras anteriores não foram completamente precisas. Beirute disse com uma risada calma. Beirute disse com um suspiro. Imagino que mesmo que você pondere sobre isso até sua cabeça começar a doer, você ainda não entenderá. Deixa eu te contar então. Isto tem a ver com o nascimento da alma. Todos os dias, um plano material dará origem a uma nova vida e cada criatura viva possuirá uma alma. Por exemplo, as criaturas vivas do plano Yulan terão almas compatíveis com o plano Yulan. O plano Yulan é a casa deles. Linley não pôde deixar de assentir. Ele sentiu isso também, quando retornou ao plano Yulan. Embora a essência elementar no plano Yulan fosse muito menos densa que a do reino infernal, Linley ainda se sentia muito confortável. Parecia diferente. Linley sempre pensou que isso era apenas um efeito psicológico, mas agora parecia que era porque sua alma havia nascido no plano Yulan. Fazia sentido. Quando os mortais morressem, suas almas entrariam no submundo e eles se transformariam em mortos-vivos. Depois que um morto-vivo morresse, sua alma se despedaçaria e se dissiparia. Quando as deidades morressem, suas almas se despedaçariam e se dissipariam. Como as almas poderiam se dissipar naturalmente, as almas também poderiam nascer. Quando cada criança nascesse em um plano material, quando cada fera mágica nascesse, todos ganhariam almas. Essas almas teriam naturalmente uma ligação especial com o plano de onde vieram. Os soberanos estrangeiros são incapazes de entrar nos planos materiais. Isto é por causa de suas almas. Suas almas não nasceram desses planos materiais e, quando entrarem em um, serão naturalmente rejeitadas pelos planos materiais. A energia dos planos materiais e dos soberanos irá naturalmente rejeitar-se mutuamente, mas como as energias dos soberanos são muito poderosas, elas farão com que todo o plano entre em colapso. Beirute explicou em detalhes. Linley agora entendeu. Foi essa rejeição mútua que causou o colapso do plano material. Se, no entanto, a alma do soberano nasceu dentro de um plano material específico para começar, então o plano material seria como seu lar. Mesmo depois de se tornar um soberano, o plano material não se rejeitaria. Como não há rejeição, os soberanos seriam naturalmente capazes de entrar neste plano material. Beirute riu. Senhor Beirute, você está dizendo que se a terra natal de um soberano fosse um plano material específico, então ele seria capaz de retornar a esse plano material, sendo incapaz de entrar em qualquer outro? Linley disse. Certo. Beirute riu calmamente. Dos incontáveis planos materiais do universo, meu corpo soberano só é capaz de entrar no plano Yulan. Quanto aos outros planos materiais, não consigo entrar. Tudo agora estava claro. O avião Yulan. Nosso lar. Linley soltou um suspiro. Ele nasceu no plano Yulan e sua alma nasceu de lá também. O avião Yulan era sua casa. Não importa o nível de poder que ele alcançasse, o plano Yulan, seu lar, nunca o rejeitaria, seu filho. Senhor Beirute, já que você é um soberano, então por que seu corpo soberano não entrou nos planos superiores e, em vez disso, permanece aqui no plano Yulan? Linley disse intrigado. Além disso, por que seu clone divino se tornou o emissário do soberano Bloodred? Eu fiz com que meu clone divino se tornasse um emissário porque desejava ajudar o clã das 4 bestas divinas. Beirute riu calmamente. Quanto à razão pela qual meu clone soberano não foi para o reino infernal ou outro plano superior, e em vez disso permanece escondido em nossa terra natal, é porque, se meu clone soberano deixar nossa terra natal, o chefe soberano da luz irá perseguir e atacar. O chefe soberano da luz irá perseguir e atacar? Linley ficou chocado. Então parecia que Beirute estava se escondendo dos inimigos, e foi por isso que ele não saiu. O método de Beirute foi bastante eficaz. O plano Yulan era a casa de Beirute, mas não a casa do chefe soberano da luz. Beirute poderia se esconder lá sem emergir, mas os outros soberanos não poderiam entrar. Por que o chefe soberano da luz iria querer matar você? Linley ficou muito intrigado. Haha, é claro que ele quer me matar. Seu ódio por mim é profundo.
A única razão pela qual meu clone divino tem permissão para permanecer em segurança no reino infernal é porque consegui persuadir o chefe soberano da destruição a me ajudar, depois de pagar um preço tremendo. Beirute riu alto. Esqueça. Chega disso. O que importa agora é receber seu corpo original e retornar ao plano Yulan o mais rápido possível. Linley assentiu. Beirute conduzindo-o através do espaço caótico também era bastante perigoso. Afinal, como Beirute poderia entrar no espaço caótico, o mesmo poderia acontecer com o chefe soberano da luz. Não admira que Lord Beiru me tenha pedido para esperar cerca de 10 dias. Ele provavelmente queria atrasar um pouco mais, para esperar que o chefe soberano da luz retornasse ao plano da luz divina. Linley agora entendia completamente porque Beirute lhe pediu para esperar 10 dias. O corpo original de Linley estava dentro do plano Okerland, enquanto seus clones divinos estavam com Beirute. Através da conexão entre seus corpos, ele conseguiu localizar facilmente a direção correta, fazendo com que Beirute não fizesse nenhuma curva errada enquanto navegava pelos fluxos caóticos desta região. Senhor Beirute, o chefe soberano da luz nos perseguirá e nos atacará? Linley estava bastante preocupado. Preocupado com Beirute. Não se preocupe. Como ele saberia que estamos em um espaço caótico? Beirute disse com confiança. Além disso, quando entrei no espaço caótico, espalhei meu sentido divino. O alcance do sentido divino de um soberano está muito além do que você pode imaginar. Assim que ele entrar no alcance do meu sentido divino, terei bastante tempo para me preparar. Linley assentiu levemente. O sentido divino de um soberano poderia facilmente se estender por todo o reino infernal ou por todo o submundo. Além disso, esse claramente não era o limite deles. A partir disso, pode-se imaginar quão vasta distância poderia alcançar. E assim, também se poderia imaginar quão poderosa era a vontade de um soberano. Foi inúmeras vezes mais poderoso que a vontade de um Paragon. O avião Okerlund. Estrondo. As ondas do mar avançaram. Linley sentou-se em posição meditativa acima do mar, com Bebe montando guarda ao seu lado. De repente, Linley abriu os olhos, revelando uma sugestão de sorriso no rosto. Ele enviou mentalmente: Bebe, vamos nos preparar para entrar no espaço caótico. Espaço caótico? Bebe ficou chocado. Chefe, você está se preparando para retornar ao plano Yulan através do espaço caótico? Sim. No entanto, não através dos meus próprios poderes. Linley sorriu. Então, se não é você, quem? Um soberano? Qual soberano está disposto a nos ajudar? Bebe ficou muito confuso. Você logo saberá. Linley foi intencionalmente reservado. Através da conexão entre seus corpos, Linley podia sentir claramente que seu clone divino e Beirute já haviam alcançado o perímetro externo do plano Okerlund. Vamos! Linley agarrou Bebe com uma mão e ao mesmo tempo cortou com a outra mão. Uma gigantesca fenda espacial apareceu que começou a atrair a área circundante com uma força atrativa surpreendente, engolindo uma grande quantidade até mesmo da água do mar abaixo. Em que você vá? Linley deu um passo à frente e puxou Bebe para um espaço caótico. Imediatamente depois, o rasgo espacial começou a se recuperar lentamente. O ar acima do mar ficou calmo mais uma vez. Linley entrou em uma fenda espacial? Entrou no espaço caótico? Os dois grupos de deuses superiores que vigiavam Linley ficaram muito chocados. Não foram apenas as forças do plano da luz divina que vigiavam Linley. Havia também forças do reino infernal, do plano divino da terra, do plano divino do vento. Cada lado havia deixado alguns deuses superiores para trás para vigiar os movimentos de Linley e Bebe. Mas o fato de terem escolhido entrar no espaço caótico deixou completamente os outros estupefatos. Ele entrou no espaço caótico? Autoexílio? Aqueles deuses superiores ficaram sem palavras. Ele provavelmente tem um soberano que está lá para recebê-lo. Os deuses superiores também foram capazes de adivinhar isso. Rápido, informe ao soberano. As várias forças, através de seus clones divinos, reportaram simultaneamente aos seus soberanos. O plano da luz divina, nas profundezas do mar Godsgaol. O que? Ele escolheu entrar nos fluxos do espaço caótico? Os olhos do chefe soberano da luz também estavam cheios de choque. Mas um instante depois, ele se recuperou e então riu friamente. O soberano por trás de Linley definitivamente entrou no espaço caótico para recebê-lo. Quem poderia ser? Redude? Ou é? Um nome apareceu de repente na mente do chefe soberano da luz. Beirute? Uma sugestão de desejo de matar apareceu nos olhos do chefe soberano da luz. É muito possivelmente Beirute. O chefe soberano da luz não hesitou em nada. A energia estremeceu em seu corpo e uma fenda espacial apareceu de repente na frente dele. Com um único passo ele entrou no espaço caótico e então a fenda espacial desapareceu. Espaço caótico. O chefe soberano da luz estava se movendo como um raio de luz, avançando a uma velocidade surpreendente. Beirute, espero que você haja rapidamente. Se eu acabar pegando você, HMPH. O chefe soberano da luz, embora não tivesse certeza de que era Beirute, sentiu que era razoável, dada a relação entre Linley e ele. Beirute estava perpetuamente escondida dentro do plano Yulan. Isso fez com que o chefe soberano da luz há muito tempo se sentisse furioso com ele. Ele não desistiria da menor chance de matar Beirute. Os lindos e cíclicos fluxos de energia passaram por eles.
O corpo de Beirute emanava constantemente aquela luz verde e cobria Linley e Bebe enquanto voavam em alta velocidade em direção ao plano Yulan. Vovô Beirute, estou sonhando? Bebe olhou para Beirute, incrédulo. Vovô, você é realmente um soberano? Isso é muito inconcebível. Anteriormente, ele seguiu Linley para o espaço caótico. Ao ver a chegada de Beirute, Bebe ficou completamente estupefato. Vovô Beirute, você é um soberano. Por que você sempre escondeu seu poder? Por que você é o emissário do soberano Bloodred? Bebe fazia perguntas sem parar. Tudo bem, chega disso por enquanto. Seu avô Beirute está se movendo a toda velocidade. Podemos conversar lentamente quando voltarmos. Linley disse apressadamente. Linley entendeu que mesmo para Beirute, viajar pelo espaço caótico representava riscos. No caminho, porém, Bebe falou sem parar. Claramente, ele estava simplesmente muito agitado. Eu simplesmente não consigo segurar. Bebe cerrou os punhos enquanto mostrava os dentes em um sorriso, claramente animado. Breve. Pela quantidade de tempo que passamos no voo, deveríamos estar mais da metade do caminho. Espere um pouco mais. Linley consolou. Haha, Beirute riu de repente. O que é? Linley e Bebe olharam para Beirute. O chefe soberano da luz realmente veio. Eu já o descobri. Beirute riu alegremente. Você ainda consegue rir alto? Uma voz profunda e estrondosa ecoou na mente de Beirute. Era a voz do chefe soberano da luz. Por que não consigo rir? Beirute riu enquanto respondia. Eu sabia que se houvesse alguma chance de me capturar, você, Augusta, definitivamente não desistiria. Mas é bastante lamentável. Sua velocidade é mais rápida que a minha, mas a distância que você precisa percorrer é muito maior. Você não vai chegar a tempo. Livro 20, O Enigma da Coroa. Capítulo 47, Batalha. O chefe soberano da luz? Linley e Bebe trocaram olhares. Seus corações se apertaram quando eles se viraram para Beirute. Beirute estava liderando Linley e Bebe em alta velocidade em direção ao plano Yulan, enquanto ao mesmo tempo conversava com o chefe soberano da luz através do sentido divino. Haha, Augusta, a meu ver, você deveria voltar para o seu plano da luz divina. Perseguir-me é uma completa perda de tempo. Depois, você terá que voltar sem nada para mostrar pelos seus esforços. A risada zombeteira de Beirute estava escondida em suas palavras. É muito cedo para dizer tal coisa. Você ainda tem uma longa distância entre você e o plano Yulan. É melhor que você possa entrar no plano Yulan primeiro. Se eu te pegar, então você e aquelas duas pessoas com você definitivamente morrerão. O rosto do chefe soberano da luz era bastante sinistro. A distância entre ele e Beirute no espaço caótico era bastante significativa, e ele avançava atualmente a uma velocidade surpreendente. Em termos de velocidade, ele era de fato muito mais rápido que Beirute. Infelizmente. Para começar, os planos superiores e os planos divinos estavam muito distantes dos planos materiais. A grande maioria dos planos materiais, entretanto, estava localizada na mesma região. A distância entre o plano Okerlund e o plano Yulan, em comparação, era dezenas de vezes menor que a distância entre o plano Okerlund e o plano da luz divina. Haha, então continue perseguindo. Beirute não disse mais nada. Dentro dos vastos e infinitos espaços do espaço caótico, um lado avançava apressado enquanto o outro lado perseguia. O reino infernal. Linley realmente entrou no espaço caótico? Uma figura completamente coberta por uma aura negra meditou em voz baixa e depois soltou uma risada. Parece que Linley na verdade não está disposto a desistir do talismã do Deus Supremo ou entregá-lo a qualquer outro soberano. Aquela Beirute que está atrás dele, ele realmente tem muita coragem. O reino infernal. O continente Redud. As montanhas ametistas. Além de Beirute não pode haver mais ninguém. O soberano Redud também poderia facilmente julgar o que havia acontecido. Dada a cautela que Beirute é, não deverá haver problemas. A notícia de que Linley havia aberto uma fenda espacial, depois entrou nela ao lado de Bebe, foi rapidamente relatada aos vários soberanos pelos deuses superiores. Não foram apenas os chefes soberanos das diversas leis e éditos, os outros soberanos também enviaram pessoas para vigiar os movimentos de Linley. O divino avião do vento. HMPH, do plano Yulan ao plano Okerlund? Excelente. Minha terra natal, o avião Dylan, Dilo, está entre eles. Um homem com nariz de falcão e cabelos prateados, ao receber esta notícia, imediatamente começou a voar em alta velocidade em direção à matriz de teletransporte do divino avião do vento. Logo, ele alcançou a matriz. Avião Dylan. O soberano do vento, Teresia, disse calmamente enquanto mostrava seu medalhão soberano. Sim, os soldados não ousaram agir com lentidão. Eles imediatamente ativaram a matriz de teletransporte e a luz começou a piscar e piscar. Num piscar de olhos, a soberana do vento, Teresia, chegou à sua terra natal, o plano material conhecido como plano Dylan. Ele imediatamente abriu uma fenda espacial e depois entrou no espaço caótico. Ele imediatamente espalhou seu sentido divino. Uma sugestão de sorriso apareceu nos cantos dos lábios de Teresia. Beirute, que ocasião rara. Você realmente saiu do plano Yulan. Você realmente saiu do plano Yulan. Essa voz ecoou na mente de Beirute, e o rosto de Beirute não pôde evitar afundar. Vovô Beirute, o que é? Bebe notou que a expressão no rosto de Beirute estava errada e ele perguntou apressadamente.
Lilei olhou para Beirute preocupado também. Beirute tinha uma expressão feia no rosto. Lilei, bebe, a situação é muito ruim. Que Teresia está muito perto de nós e está no caminho entre nós e nossa casa. Dada a sua velocidade, ele provavelmente nos encontrará em breve. Teresia? Lilei e Bebe se entreolharam. A soberana do vento, Teresia, era alguém que Lilei conhecia. Quando o senhor prefeito da prefeitura de Simon, Molde, divulgou as informações da missão Overgod, Teresia ameaçou Lilei para tentar forçá-lo a entregar as 9 pérolas da alma. Se não fosse pela intervenção do soberano Bloodridge, Lilei poderia muito bem ter sido morto por Teresia naquela época. Vovô, isso não é problema, certo? Bebe disse, preocupado. Esta Teresia é uma soberana menor do vento. Eu também sou um soberano menor do vento. Porém, nas leis, ele atingiu o nível de Paragon. Portanto, ele é bastante problemático. Embora Beirute estivesse preocupado, ele ainda liderava Lilei e Bebe em um avanço constante. Lilei franziu a testa. Ambos eram soberanos menores, mas um era um modelo nas leis. Pelo que parece, Beirute não era páreo para ele. Lutar com Teresia não é problema. O principal problema é, uma vez que ele nos amarre, se o chefe soberano da luz conseguir, estaremos acabados. Beirute disse, bastante preocupado. Certo. Se o vovô começar a brigar com a Teresia, ele não conseguirá seguir em frente. Bebe estava tão frenético que seu rosto ficou vermelho. Assim que o chefe soberano da luz nos pegar então, Lilei olhou para Beirute. Nem ele nem Bebe foram capazes de ajudar. Eles tiveram que confiar em Beirute. Teresia, por que você quer esse talismã do Overgod? O diamante Caltrop vermelho é apenas um dos 3 talismãs. Não há muitos benefícios para você adquiri-lo. Será que você, um soberano menor, também sonha em completar a missão e adquirir um artefato Overgod? Beirute enviado. Se você não quer que eu te proíba, tudo bem. Beirute, concorde com o pedido que fiz da última vez. Teresia enviou. Nos seus sonhos. Beirute não pôde deixar de ficar furioso. Haha, se você recusar, então eu vou te impedir. Em breve, imagino, você e eu nos encontraremos. Teresia riu presunçosamente. Beirute suprimiu seu alcance. Falar. Além disso, o que mais você quer em troca de não nos impedir? Teresia era um modelo e um soberano menor do vento. Em termos de velocidade, ele foi um pouco mais rápido que Beirute. Se Beirute quisesse contornar Teresia para retornar ao plano Yulan, em primeiro lugar, ele teria que seguir um caminho muito tortuoso e muito distante. E em segundo lugar, Teresia poderia optar por simplesmente viajar direto para o plano Yulan e esperar lá por Beirute. Não importa o que acontecesse, não havia como evitar Teresia. Eu já te disse o que eu quero. Tudo bem, se você não for capaz de satisfazer esse pedido, isso também é aceitável. Entregue o diamante Caltrop vermelho e eu deixarei você passar. Teresia enviou. Entregar o diamante Caltrop vermelho? Isso não teria tornado esta viagem inútil? Teresia, não me force demais. Beirute enviou furiosamente. Forçar você longe demais? E o que você fará se eu forçá-lo demais? Tudo que você faz é se esconder no plano Yulan, nunca ousando sair. Teresia disse arrogantemente. Então por que nós dois não temos uma competição frontal? Beirute enviou furiosamente. Haha. Então Beirute, que tem a covardia de um rato, ousa falar palavras tão ousadas. Quão raro de fato. Teresia riu mentalmente para Beirute. Beirute soltou um suspiro frio, sem dizer mais nada. Lilei não sabia o que Beirute e Teresia estavam dizendo um ao outro, mas foi capaz de adivinhar o que havia acontecido, baseado na expressão no rosto de Beirute. Parece que Lord Beiro e Teresia não conseguiram chegar a um acordo. Isso vai ser um problema. Lilei e Bebe não tiveram escolha senão esperar e ver o que iria acontecer. Correntes de energia caótica multicolorida giravam, com fendas espaciais aparecendo ocasionalmente. Beirute continuou a liderar Lilei e Bebe. Momentos depois. Vovô, Teresia. Bebe gritou surpreso. Lilei olhou fixamente para longe. Aquela aura de luz verde. Aquela figura alta com cabelos prateados longos e esvoaçantes. Aqueles olhos estreitos e semicerrados que pareciam conter um olhar de faca. Aquele sorriso frio e torto para cima enquanto olhava para Beirute e os outros dois. Beirute. Teresia falou. Teresia, é melhor você sair agora. Mais tarde você não conseguirá. O olhar de Beirute estava frio. O rosto de Teresia mudou repentinamente. Você realmente notificou um ajudante. Claro. Assim que notei você, fiz a notificação. Beirute disse friamente. Apenas um soberano menor do fogo. Você acha que estou com medo? Teresia riu com desdém. Há menos de 10 soberanos que se tornaram modelos. Não há muitos soberanos menores que sejam capazes de me vencer. Você, pelo menos, não é um deles. Imagino que seu ajudante também não será páreo para mim. Lilei enviou freneticamente para Beirute. Senhor Beirute, Teresia está claramente atrasando. Quanto mais ele demorar, pior será para nós. Eu sei. Beirute piscou para Lilei. Não se preocupe, Lilei. Tudo está como eu esperava. Vendo quão calmo Beirute estava, Lilei não pôde deixar de ser influenciado e se sentir mais confiante. Lilei, da última vez, o soberano Bloodridge deixou você escapar. Desta vez você achará difícil. Teresia acenou com a mão e uma luz fria e nítida brilhou quando uma foice enorme e fina apareceu.
A aura que emanava da foice fez o espaço caótico circundante tremer. Seu corpo brilhou. Então, como um dragão voando, ele perfurou os quilômetros que o separavam e desceu em direção a Beirute, a foice parecendo conter o poder de quebrar os céus. Lilei, leve Bebe e apresse-se em direção ao plano Yulan. Estarei aí em breve. Beirute enviou freneticamente. Sim, Lilei não hesitou em nada. Um longo cajado preto apareceu de repente nas mãos de Beirute. O longo cajado de repente se expandiu para um comprimento de 100 metros de comprimento e muitos metros de largura, e foi violentamente esmagado. Clang! A terrível cimitarra atravessou o espaço caótico e bateu diretamente contra o longo bastão preto, mas só conseguiu fazê-lo tremer ligeiramente. Bebe, vamos embora. Lilei agarrou Bebe e imediatamente trabalhou duro para resistir aos fluxos do espaço caótico e apressar-se em direção ao plano Yulan. Chefe, o vovô vai ficar bem, certo? Bebe disse, preocupado. Se ficarmos para trás, teremos um impacto negativo no seu avô Beirute. Lilei entendeu muito bem a situação. Se Teresia nos atacasse para ameaçar Beirute, isso seria problemático. Vamos agora. Depois que a batalha de Beirute terminar, ele nos alcançará. Embora ele tenha dito isso em seu coração, Lilei ainda se sentia preocupado. Se Beirute e Teresia lutassem por muito tempo e o chefe soberano da luz os alcançasse, o que deveria ser feito? Estrondo. Uma terrível onda de energia do tipo vento varreu de repente, batendo contra o corpo de Lilei, que havia voado a mais de 1000 quilômetros de distância. Uau! Lilei na verdade pegou emprestado o impulso dessa onda e fugiu ainda mais rapidamente. É realmente uma batalha entre soberanos. Mesmo as ondas de energia remanescentes a 1000 quilômetros de distância são muito mais poderosas do que os ataques dos Paragons. Lilei ficou secretamente chocado. Ele continuou a segurar Bebe enquanto avançava freneticamente. Lilei e Bebe avançavam constantemente. Alguns momentos depois. Chefe, há outra pessoa à frente. Bebe disse, atordoado. Outro soberano. O rosto de Lilei ficou instantaneamente pálido. Beirute já estava bloqueando Teresia por trás. Se outro soberano viesse, como ele ou Bebe poderiam resistir? Uma luz ardente brilhou de longe. Momentos depois, chegou ao lado de Lilei e Bebe. Lilei e Bebe olharam cautelosamente para essa pessoa e quando ele diminuiu a velocidade, puderam ver claramente quem era. Isso é, Lilei e Bebe ficaram atordoados. Cabelo preto comprido. Um longo manto branco. Sobrancelhas escarlates e carmesim. Fogo azul. Lilei gritou em estado de choque. Eles nunca teriam imaginado que o recém-chegado era Blefiri. E a julgar pela aura ao redor do corpo de Blefiri, ele estava usando o poder soberano do tipo fogo. Claramente, Blefiri era um soberano do fogo. Senhor, Leylin, você Lilei ficou completamente confuso. Senhor, Leylin, como você se tornou um soberano? Bebe gritou surpreso. Somente os soberanos poderiam se mover através do espaço caótico a tal velocidade. Blefiri, você veio. Um borrão verde correu por trás em alta velocidade. Beirute. Blefiri sorriu ao olhar para ele. Você lidera Lilei e Bebe e volta correndo para o plano Yulan. Vou ajudá-lo a afastar essa Teresia. Sou mais que suficiente para lidar com ele. Enquanto luta com ele, mova-se na direção do plano Yulan. Não importa o que aconteça, não deixe o chefe soberano da luz pegar você. Beirute instruído. Não se preocupe. Em termos de velocidade, sou um pouco mais rápido que você. Fogo azul sorriu. Lilei e Bebe, vamos embora. Beirute não desperdiçou palavras, imediatamente conduzindo Lilei e Bebe mais uma vez em direção ao plano Yulan. Quanto a Blefiri, com todo o seu corpo coberto por uma aura ardente, ele ficou ali com muita confiança no meio de um sorriso caótico, sorrindo enquanto olhava para Teresia, de aparência bastante abatida que estava em sua perseguição. Teresia, você quer aproveitar o diamante Caltrop vermelho e oferecê-lo ao chefe soberano da luz? Desistir, você não tem chance. Livro 20, O Enigma da Coroa, capítulo 48, Sucesso. Dentro do espaço caótico. Um borrão verde e um borrão vermelho estavam no ar, olhando um para o outro. Você é. Teresia olhou atentamente para Blefiri. Aquele garoto sortudo? Sortudo? Blefiri sorriu e depois assentiu. Certo. Blefiri olhou cuidadosamente para Teresia. A julgar pela sua aparência, parece que você não ganhou nenhuma vantagem em sua batalha com Beirute? Um soberano menor que também é um modelo, face aos ataques finais de Beirute, não parece se sair tão bem. Ele é um louco. Quando Teresia se lembrou de sua batalha anterior com Beirute, ele não pôde deixar de ficar furioso. Beirute lançou um golpe de bastão após o outro, surgindo como as ondas selvagens e intermináveis do mar. Ele era como um louco, simplesmente desabando descontroladamente. Teresia só conseguiu evitar perder. Beirute também tem uma vantagem em termos de sua arma soberana. Teresia disse silenciosamente para si mesmo. Os artefatos soberanos eram todos artefatos comuns que eram constantemente nutridos pela vontade e pelo poder de um soberano. Após um longo período de tempo, eles se transformariam em um artefato soberano. Mas os artefatos criados geralmente não tinham níveis diferentes de poder, a menos que a diferença nos materiais originais dos itens fosse muito diferente em qualidade.
Por exemplo, os artefatos de outros soberanos podem ser feitos de minérios comuns, enquanto o de Beirut foi criado a partir de essência de centelha divina. É claro que haveria uma diferença nesses dois artefatos soberanos. Beirut, como uma besta divina Godiater-Hat, tinha um corpo extremamente poderoso. Isso, combinado com a vontade de seu soberano, tornou seus ataques materiais extremamente aterrorizantes. Além disso, graças à posse da habilidade divina inata Godiater, a defesa da alma de Beirut também se tornou incrivelmente aterrorizante. Embora ambos fossem soberanos menores, até Teresia, alguém que também se tornou um modelo nas leis, achou difícil derrotar Beirut. Os dons inatos de Beirut são incríveis, ele é comparável às antigas 4 bestas divinas. E você então? Você acha que pode me impedir? Teresia estendeu a mão e aquela foice gelada apareceu mais uma vez em sua mão. Oh! Bluefire sorriu levemente. Uma longa lança de fogo apareceu de repente em suas mãos, e a ponta afiada da lança pareceu fazer o espaço caótico ao redor tremer. Venha então, Bluefire sorriu de repente. O braço direito que segurava a longa lança tremeu de repente, fazendo com que o espaço circundante dentro de 100 metros começasse a girar como um redemoinho. Mas chega de batalha entre Bluefire e Teresia por enquanto. O grupo de 3 de Beirut continuava avançando freneticamente em direção ao plano Yulan em alta velocidade. Felizmente Bluefire foi bastante rápido. Embora eu ainda tenha que carregar vocês dois, pelo que parece, o chefe soberano da luz não será capaz de alcançá-los. O sentido divino de Beirut informou sobre a distância que o chefe soberano da luz estava. Com base na velocidade com que os dois lados viajavam, ele poderia facilmente dizer se o chefe soberano da luz seria capaz de alcançá-lo ou não. Lord Beirut, como o Sr. Leyland se tornou um soberano? Linley ficou intrigado. Naquela época, no campo de batalha planar, o Sr. Leyland não era um modelo? Se o Sr. Leyland era um soberano durante a Guerra Planar, quando Magnus queria matar meu chefe, por que ele não chegou antes? Bebe disse, intrigado. Bluefire é igual a mim. Seu clone soberano não é capaz de entrar nos outros planos divinos ou planos superiores. Beirut disse com um suspiro. O fogo azul que entrou no campo de batalha planar era apenas seu corpo original e seu clone da Terra Divina. Seu clone de fogo divino permaneceu dentro do plano Yulan. Beirut riu ao explicar. Corpo original. Linley entendeu instantaneamente. Bluefire deveria ter 3 corpos também. Um é um corpo original de nível santo, um é um clone divino do tipo fogo e um é um clone divino do tipo terra. O clone divino do tipo fogo de Bluefire tornou-se um soberano. Quando seu corpo original de nível santo se uniu ao seu clone divino do tipo terra, ele naturalmente possuía o reino divino de um deus superior. Quanto ao poder soberano, ele poderia pegar emprestado de seu clone soberano. Quanto aos mistérios profundos das leis, seu corpo original de nível santo entenderia naturalmente as leis do fogo. Quanto ao poder da vontade, ao se tornar um soberano, dado o quão poderosa era a vontade de seu clone soberano, embora a vontade de seus outros clones fosse muito mais fraca, eles ainda seriam comparáveis à vontade de um Paragon. Não admira. Linley soltou um suspiro. Vovô Beirut, você ainda não explicou como o Sr. Leyland se tornou um soberano. Isso, Beirut hesitou momentaneamente e depois balançou a cabeça. Isso é bastante complicado. Não serei capaz de explicar tudo em um breve período de tempo. Assim que retornarmos ao plano Yulan, discutirei isso com você em detalhes. Bluefire e eu estivemos forjando Linley esse tempo todo. Dada a sua força atual, Linley, já era hora. Linley sentiu uma onda de perplexidade. No entanto, como eles estavam fugindo, este não era o momento para conversar em detalhes. Eles continuaram a voar para frente. Uau! Fluxos caóticos de energia voavam por toda parte, e o espaço constantemente se rompia e desmoronava. O grupo de 3 de Linley avançou em alta velocidade por algum tempo. Eles estavam se aproximando do plano Yulan, e nesse momento, uma onda de energia se aproximou deles por trás em alta velocidade. Linley, Bebe. Aquela voz gentil soou quando a figura se aproximou deles. Senhor, Leyland. Linley e Bebe olharam. O recém-chegado foi Leyland Bluefire. Bluefire era um soberano e também um modelo. Especialistas nas leis do fogo eram especializados em velocidade. A velocidade do Bluefire era naturalmente um pouco mais rápida que a de Beirut. Dado que Beirut também trazia 2 pessoas com ele, a velocidade de Beirut naturalmente ficou ainda mais lenta. Só fazia sentido que Bluefire conseguisse alcançá-lo. Bluefire, como estava Teresia? É chato lidar com isso, certo? Beirut riu enquanto falava. É claro que seria difícil lidar com um Paragon of Wind. Bluefire riu calmamente. Mas eu também sou um soberano modelo. Eu não fui capaz de fazer nada com ele, mas ele também não foi capaz de fazer nada comigo. Agora que nós dois estamos aqui, Teresia naturalmente não se atreverá a vir e apenas atrair mais sofrimento para si. Vocês são todos Paragons, mas eu, Beirut suspirou. É realmente difícil se tornar um Paragon. Realmente é. Linley assentiu também. Para o mundo exterior, a história era que ele era um modelo. Mas Linley, é claro, sabia que seu poder não vinha de ser um Paragon, mas de sua mutação de alma de 4 vias. Haha, Beirut riu de repente. O avião Yulan está à frente. O chefe soberano da luz tem se apressado em nossa direção esse tempo todo por nada.
Beirute era bastante presunçoso. Enquanto falavam, os quatro chegaram às fronteiras do enorme e distante avião. Os olhos de Linley não puderam deixar de brilhar. Eles voaram para longe do centro daquele fluxo de espaço caótico e em direção às bordas do avião. O avião Yulan. Aqui estamos. Linley sentiu-se extremamente animado. Depois de chegar ao plano Yulan, ele finalmente seria capaz de invocar com segurança o Overgod. Além disso, sua família e amigos também estavam no plano Yulan. Haha, Augusta. Já chegamos. Você estava correndo sem parar e sem descansar, mas, infelizmente, no final, não conseguiu alcançá-lo. Beirute, enquanto se aproximava das fronteiras planares, olhava para o distante e falava através do sentido divino. Esta foi uma chance rara para você, mas você não foi capaz de aproveitá-la. Você realmente é inútil. A uma boa distância, nas profundezas do espaço caótico, o chefe soberano da luz, Augusta, simplesmente ficou ali parado, com uma expressão feia no rosto. Essa Teresia é realmente inútil. Augusta disse para si mesmo. Mas ele entendeu que uma vez que o segundo soberano, Blefiri, aparecesse, era garantido que não havia como Teresia conseguir amarrar Beirute. Beirute, não seja tão presunçoso. Não importa o quão presunçoso você seja, você está limitado ao plano Yulan. Se você tem alguma habilidade, porque você não deixa seu clone soberano vir para o plano da luz divina ou para o reino infernal. O chefe soberano da luz, Augusta, enviou zombeteiramente. Um sujeito que é tão covarde quanto um rato, realmente se atreve a falar de forma tão impetuosa? Mas Beirute não ficou nem um pouco zangado. Tão covarde quanto um rato? Para começar, sou um rato devorador de deuses. Beirute respondeu com uma risada. Eu, um rato godiater, adoro comer centelhas divinas. Eu até gosto de Sovereign Sparks. Haha, e sinto muito pelo que aconteceu naquele ano. Haha, Beirute ficou completamente encantado consigo mesmo. Augusta, ao ouvir essas palavras, teve uma expressão ainda mais feia no rosto. Linley, bebe, vamos. Vamos para casa. Beirute riu alto. Deixe Augusta cozinhar lentamente em sua raiva. Idealmente, ele morrerá por causa disso. O sentido divino de Augusta foi espalhado. Naturalmente, ele foi capaz de ouvir essas palavras. Ele ficou ainda mais furioso. Mas ele e Beirute eram como fogo e água, para começar. Mesmo que Beirute tivesse falado gentilmente com ele, Augusta não o pouparia. Assim, na opinião de Beirute, ele poderia muito bem irritar Augusta um pouco mais. Ah, hora de ir para casa. Bebe gritou jubilosamente também. Imediatamente Beirute, Blefiri, Linley e Bebe passaram pela fronteira planar e retornaram ao plano Yulan. No ar acima do vasto mar do sul do plano Yulan, o grupo de 4 pessoas de Beirute voava jubilosamente pelos céus. Haha, quando penso na expressão do rosto de Augusta, sinto cócegas absolutas. Beirute riu alto. Finalmente estamos de volta. Está tudo acabado. Linley sentiu como se estivesse em um sonho. Tudo estava tão perfeito. Senhor, Leylin, aquele continente que você criou está bem à nossa frente. Bebe apontou para um continente distante. Este continente foi criado por Blefiri confiando em seu clone divino da Terra. Depois de ter sido moldado e esculpido por Blefiri, era agora muito maior que o continente Yulan. Além disso, no passado, Beirute e Fogo Azul transferiram conjuntamente dezenas de milhões de humanos, muitas feras mágicas e muitos tipos de criaturas vivas para este continente. Nos últimos 3.000 anos, este continente floresceu e atingiu também uma população de milhares de milhões. Senhor Beirute, tenho que admitir uma coisa para você. Linley disse honestamente. Beirute olhou para Linley. Eu tenho 3 dos talismãs do Overgod. Linley não escondeu nada. Linley ainda se sentia muito grato por Beirute. Além disso, ele estava prestes a se preparar para invocar o Deus Supremo. Não havia como ele esconder isso agora. 3? Beirute e Blefiri ficaram chocados. Bebe assentiu e riu também. Aquele boato que Molde inventou naquela época não era completamente falso. As 9 pérolas da alma realmente caíram nas mãos do meu chefe. Quanto à coroa de pentametal, meu chefe teve a sorte de encontrá-la durante a Guerra Planar. Haha, os céus estão nos ajudando. Beirute riu alto. Haha, maravilhoso. Beirute, isso é absolutamente maravilhoso. Blefiri não pôde deixar de rir alto também. Linley e Bebe trocaram olhares. O que estava acontecendo? Só porque ele adquiriu 3 talismãs Overgod, Beirute e Blefiri perderiam a compostura assim? Linley. Os olhos de Beirute estavam brilhando. Ele parecia ser um mendigo que via uma fortuna no valor de trilhões. Você tem 3 talismãs. Você está prestes a invocar o Overgod e quando fizer, lembre-se, deverá solicitar um artefato do Overgod. Quanto ao tipo de artefato do Overgod, talvez um artefato defensivo do Overgod ou talvez uma arma do Overgod. Ambos seriam bons. Você escolhe por si mesmo o que quer. Certo. Blefiri disse apressadamente para Linley também. Escolha um artefato Overgod. Esta é uma oportunidade rara. Linley, você realmente é formidável por ser capaz de esconder isso por tanto tempo. Sim, você se saiu muito bem. Você adquiriu um artefato Overgod. Suas ações foram completamente corretas. Haha, eu originalmente só pensei que você teria, no máximo, 2 talismãs do Overgod. Quem imaginaria que você teria 3? Beirute estava claramente bastante animado. Um artefato Overgod, maravilhoso.
Doefire não pôde deixar de suspirar em elogios também. Linley ficou bastante surpreso, mas depois disse com uma risada forçada: Senhor Beirute, Senhor Leyland, eu realmente devo me desculpar. Não estou planejando pedir um artefato Overgod. As risadas de Beirute e Doefire pararam. Os olhares em seus rostos congelaram enquanto olhavam para Linley com espanto. Linley, o que você acabou de dizer? Beirute ficou completamente atordoado. O vizinho Bebe disse: Vovô Beirute, a razão pela qual meu chefe arriscou sua vida para adquirir os talismãs do Deus Supremo foi porque o chefe sempre quis uma maneira de trazer o vovô Duerrin de volta à vida. Vovô Duerrin é extremamente importante para ele. Duerrin Kovart? Beirute não conseguia acreditar. Ele insistiu freneticamente: Linley, eu sei sobre você e Duerrin Kovart, mas ele já está morto. Sua alma está dissipada e dispersa. Talvez o Deus Supremo da vida possa trazê-lo de volta, mas ele é apenas um santo. Sacrificar uma oportunidade tão preciosa por ele? Esta é uma missão do Overgod. Você pode adquirir um artefato Overgod. Beirute estava extremamente frenética. Linley, você não pode desperdiçar uma oportunidade como essa. Uma missão Overgod será emitida apenas uma vez em incontáveis anos. Mesmo que haja um segundo, você não será necessariamente capaz de concluí-lo. Doefire disse freneticamente também. Linley olhou para Beirute e Doefire, forçou um sorriso e depois balançou a cabeça. Desculpe. Linley soltou um suspiro. Senhor Beirute, é verdade que desejo treinar até o auge do poder. No entanto, no meu coração, o valor de um artefato do Deus Supremo não pode nem ser comparado ao do vovô Duerrin. Esqueça um artefato Overgod. Mesmo se eu tivesse que desistir do meu poder como sou Mutate, eu não hesitaria. No meu coração, vovô Duerrin é tão importante quanto meus pais. Ele também é meu verdadeiro professor. Família, professor, guia. Isto foi o que Duerrin Kovart foi para Linley. Linley, você não pode agir com base no sentimento. Esta é uma oportunidade rara. É um artefato Overgod. Até mesmo os chefes soberanos ficariam loucos por tal tesouro. Beirute disse apressadamente. Linley, você não pode desistir dessa chance. Doefire disse freneticamente também. Linley apenas balançou a cabeça teimosamente, depois disse com pesar e desculpas: Senhor Beirute, se não fosse pelo vovô Duerrin, eu provavelmente seria apenas um mortal comum. Talvez eu nem conseguisse restaurar meu clã. Quanto ao artefato do Deus Supremo, ele é precioso, mas não tenho outro desejo, a não ser que o vovô Duerrin volte à vida. Espero que você entenda, Lord Beirute. Linley curvou-se solenemente. Mas, Doefire não sabia o que dizer. Doefire e Beirute trocaram um olhar. Beirute apenas soltou um suspiro impotente. Tudo bem, Linley. Eu entendo como você está se sentindo. Foi você quem completou esta missão do Overgod. Eu não vou te forçar. Tome sua própria decisão. Desculpas. Linley curvou-se mais uma vez. Quando esta palavra foi divulgada, Beirute e Doefire não puderam deixar de rir amargamente. Claramente, Linley já havia decidido que escolheria salvar Duerrin Kovart, Deus Supremo. Linley respirou fundo e começou a remover os 3 talismãs. Os deuses supremos eram as personificações dos editos, e como todos os incontáveis planos operavam de acordo com os editos, naturalmente, os editos eram onipresentes. Em outras palavras, os deuses supremos também eram onipresentes. Os planos materiais mantinham os deuses supremos. O espaço caótico continha os deuses supremos. Os planos superiores mantinham os deuses supremos. Eles eram verdadeiramente onipresentes. Os Overgods não eram humanos nem vivos. Eles eram os éditos. Assim, eles poderiam aparecer em qualquer lugar. Uma convocação para os deuses supremos também poderia ocorrer em qualquer lugar. Espero que isso tenha sucesso. Linley murmurou silenciosamente para si mesmo. Em sua mente, a imagem do vovô Duerrin mais uma vez veio à mente, enquanto, ao mesmo tempo, a coroa pentametal, cravejada com as 9 pérolas da alma, apareceu nas mãos de Linley, junto com aquele diamante caltrop vermelho. As vizinhas Beirute e Doefire, vendo isso, não puderam deixar de rir amargamente. A coroa pentametal pairou ali. O diamante caltrop vermelho pairava ali também. Svi, o diamante caltrop vermelho voou para a final, permanecendo central na coroa pentametal. Emitiu incontáveis raios de luz verde, fazendo com que até o sol parecesse temporariamente escurecer em comparação. Rumble, o mundo começou a tremer. Uma figura embaçada começou a aparecer lentamente e uma aura aterrorizante começou a se espalhar. A coroa pentametálica voou imediatamente em direção à cabeça daquela figura borrada. A aura era tão poderosa que até Beirute e Doefire não puderam deixar de se curvar. Os olhos de Linley brilharam. Ele sabia quem era a pessoa à sua frente. O Deus Supremo da Vida. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.